metros, 50 metros alto. Se nós quiser, já está a ser gravado, Rita. Cá Se duplo. nós, se nós quisermos fazer, se nós quisermos ter uma eficácia máxima, é nós estabelecermos um objetivo e cumprirmos esse objetivo. Eu quero fazer 50 metros, independentemente de como. Eu quero fazer 50 metros. Então eu vou treinar para fazer 50 metros. Se eu conseguir, tenho a minha máxima eficácia. Depois, ao mesmo tempo, o treino não quer só isto. Quer que eu tenha esta eficácia, mas sem gastar energia ou com o mínimo de gasto possível. Portanto, quero poupar ao máximo. Lá, e aí temos o mínimo de dispêndio energético, portanto, a maior eficiência. E, por outro lado, queremos uma rápida recuperação. Ou seja, eu se conjugar estas três coisas, estes são os objetivos maiores daquilo que é o treino desportivo. Não temos hipótese. Ou seja, eu quero trabalhar para ser eficaz, eu quero trabalhar para poupar energia, eu quero trabalhar para recuperar. E é assim que eu devo treinar. E é assim que eu devo fazer as minhas sessões de treino orientadas para isso, ok? Na natação, temos vários fatores condicionantes que vocês, se experimentaram nadar, sabem. Ou seja, quando estou dentro da água, tenho aqui um conjunto de fatores que me determinam se eu ando mais rápido, mais lento, se eu consigo ter determinado resultado ou não, que tem a ver com aquilo que é a genética, que são os fatores contextuais, se eu tenho piscina, se eu tenho um mar, se eu tenho um rio, que espaço é que eu tenho, qual é a minha família, de onde é que eu venho, se eu fui habituado a nadar desde pequeno ou não, mas depois temos aqueles que nós conseguimos controlar mais ou menos. Eu vou deixar os psicológicos de parte e temos aquilo que é a biomecânica, ou seja, a forma como eu nado, a técnica de nado, vamos por assim, e temos os bioenergéticos, que é o nosso sistema interno, os pulmões, o coração, o sistema cardiorrespiratório e por aí fora. Portanto, e como nós fornecemos energia. E no treino nós debruçamos muito sobre isto. E com isto passo àquilo que é um dos conceitos mais importantes do treino desportivo, que é a carga de treino. Rita, eles que costumam participar, se eu fizer perguntas, achas que eu devo desafiá-los? Acho que sim, até para perceberes quantas vezes é que eles treinam, porque treinam pouco, não é? É uma coisa que Ok. acho que sim, que os deves desafiar, sim. Pronto. O meu primeiro desafio então é perguntar se alguém me quer dizer o que é que acham que é a carga de treino, que é uma coisa. Estão à vontade para dizer o que quiserem, ok? O que é que vocês acham que é a carga de treino? Se eu digo que é os fatores mais importantes quando nós estamos a programar, o que é a carga de treino? Alguém? Joel? Tiago? Atenção que não há Carga de treino. respostas erradas. Bem, na minha opinião, quando se fala de carga de treino, Sim. nós estamos a falar da intensidade do treino, carga de treino. É, tem a ver mais com a intensidade do treino. Consegues vejo juntar diferente. o quê? Como, Joel? Eu acho que a carga tem a ver com o tempo, sei lá, o tempo que se leva a um determinado treino. Ok, Acho que deve ser isso. ok. A Portanto, carga o de Tiago, treino tem a ver com a intensidade de atividade física misturada durante o treino. Alô? Não sei se está a não percebi ouvir. esta última parte. Não percebi a última parte. Ok? É, tem a ver com o volume e a intensidade de atividade física misturada durante o treino. Muito bem, é isso tudo. No fundo, o Angélico é que veio aqui juntar o que disse o Tiago, mais juntar o que disse o Joel, julgo eu. Ou seja, um falou da duração e o outro falou daquilo que é, no fundo, a intensidade. E depois o Angélico juntou os dois e disse isto é a carga de treino. E tem toda a razão. Aqui só falta juntar mais uma coisa que nós não vamos tratar hoje, mas que é uma coisa que se chama a densidade e que tem a ver com com os intervalos e o descanso que se dá também. Portanto, ou seja, nós temos a relação entre o volume e a intensidade, a duração, digamos assim, do exercício, e depois a relação entre isso e o descanso que se deu. Porque imaginemos, se eles vão nadar ou se vão correr, para ser mais fácil, se vão correr 30 minutos seguidos a uma determinada intensidade, é diferente de eu dizer que eles vão correr duas vezes 15 minutos, em que entre duas de 15 a meio vão fazer um intervalo de 5 minutos de descanso. Portanto, isto é diferente. Logo, a carga, o impacto no sujeito vai ser diferente.
ok? Portanto, no fundo, o que é que nós entendemos quanto carga de treino? É o estímulo que provoca uma série de respostas e adaptações no organismo. Portanto, no fundo, é uma pancada, vamos dizer assim, que o organismo leva por algum estímulo, uma agressão qualquer externa. Nós fazemos esta agressão, no fundo, este volume, este exercício vai causar um impacto que cria algumas adaptações. E todo o estímulo é carga de treino. Isto é importante porque às vezes julgam que a carga de treino é só, por exemplo, quando nós estamos a fazer um exercício de musculação, de treino de força, com um peso qualquer, acham que a carga de treino é esse peso. E esse peso não é a carga de treino. A carga de treino é o conjunto desse peso, mais o número de repetições que foram feitas, mais o intervalo que também foi utilizado, ok? E tudo isto faz com que nós tenhamos um rendimento inicial, depois haja a aplicação do estímulo, portanto, aquilo que vocês estão a ver aqui como seta, há uma aplicação de um estímulo que é adequado, há uma redução da nossa capacidade e depois há uma supercompensação e a tal melhoria de rendimento. E no fundo, isto são ciclos consecutivos. Qual é a dificuldade para o professor, para o treinador? É conseguir acertar exatamente neste ponto de estímulo, ou seja, estimula, aqui está fatigado, porque levou um estímulo. Imagina, eu treinei hoje, depois eu preciso de horas de recuperação. Se eu voltar a treinar daqui uma hora ou duas, eu estou fatigado. Mas se eu deixar 24 horas, por exemplo, se calhar já não estou tão fatigado, já consigo fazer melhor. E assim consecutivamente nós vamos melhorando ou tentamos melhorar o rendimento desportivo, ok? Portanto, e isto é considerado uma das questões mais importantes do treino desportivo. Eu diria mais, não é só do treino, é da aula de natação, é da aula de qualquer aula de educação física. Porque vocês, quando dão um estímulo ao indivíduo que está eu não sei que módulos é que vocês já tiveram, mas vão ter de certeza o ensino ou a melhoria das técnicas de nado, ou as progressões pedagógicas das técnicas de nado, ou qualquer coisa assim. Já E tiveram, já tiveram. pronto. E vocês, quando estão a ensinar, se vocês, depois de ensinar qualquer coisa nova, há uma adaptação interna que nós temos que aguardar que surja o seu efeito. Isto demora tempo, requer repetição. E isto é um estímulo também. Isto é também uma carga, seja ela mais cognitiva, seja ela mais motora, ok? Portanto, por isso é que era importante vocês perceberem que isto é transversal, no fundo, àquilo que é a aplicação do exercício em si. E isto, outra das notas que é importante nós entendermos é tem um caráter reversível, que isto é que nos trama, que é, eu tenho uma carga, tenho uma fadiga, se eu descansar devidamente, tenho uma regeneração e recuperação e fico num estado superior. Qual é o problema? Se eu não voltar a aplicar uma carga, eu perco o que ganhei anteriormente. Da mesma forma que no ensino é igual, ou seja, eu se estou a ensinar uma técnica de nado, se ele aprendeu a fazer a braçada de crawl, imaginemos, de uma forma arcaica, se eu não voltar a estimular, eu perco muito do que eu aprendi anteriormente. E no treino desportivo, para a competição, é exatamente a mesma coisa. Eu se ganhei uma determinada força, eu se não a estimular devidamente, vou perdê-la. Ok? Por outro lado, também temos que ter em conta que tipo de carga é que nós estamos a dar. Se o estímulo for muito fraco, pá, é como se não existisse. Ou seja, é como se andássemos para trás. Nós tivemos uma adaptação, encontramos num nível superior de rendimento, temos que ter uma carga ajustada a este nível superior. Vocês, por exemplo, em cada um dos exercícios para melhoria da técnica ou para ensino, começam a aumentar a complexidade. Não é sempre o mesmo, não é sempre igual ao primeiro. Porquê? Porque eles adaptam-se e vocês têm que adaptar a carga também. E aqui é a mesma coisa. Qual é o problema? É se ela é muito fraca, que foi isto que eu falei, ou se ela é demasiado forte. Se não temos uma coisa que é a progressão das cargas, que isso é muito importante também, a progressão do estímulo. Se eu começo a época desportiva, imaginemos que vocês, quantos de vocês é que estão ligados ao treino ou que treinam? O Joel, o Tiago? Não. Angélico, quero falar um bocado como é que funciona aí a natação?
É, pode dizer-me que é para eu ajustar aqui o E discurso usar também. também o surf, porque usar, eu não sei se ele está a trabalhar, portanto, não sei, ele deve estar a ouvir, não sei se pode falar, Ok, mas o Zal também dá treino de surf. ok, também se aplica. Ok. Posso? Sim, sim, sim. O, a sobrecarga, eu considero que a carga que nós aplicamos aqui é uma carga fraca, portanto, fraca que tende portanto, fraca média, portanto, não chega a ser uma carga, portanto, forte. E também um dos problemas com que nós deparamos é a falta de frequência de treinos. Porque como nós treinamos, portanto, apenas uma vez, Ah, geralmente a carga que se aplica num determinado dia, portanto, não é conservada, né? Ela perde cerca de uma semana depois que se volta, portanto, a submeter a um novo estímulo. Portanto, o método que estamos a utilizar ainda, portanto, não responde às exigências. ou seja, não há aquela frequência que deveria existir e por isso acaba por não ser sistemático e regular. Quer dizer, é regular, Sim, sim, mas sim. acaba por não ser o suficiente ao longo para criar as adaptações e as cargas acabam por ser demasiado fracas. O problema não é só esse, Angélico, é quando se treina uma vez por semana. O que acontece é que, para além de perder uma boa parte daquilo que foi adquirido, ou nem sequer adquirir, acaba por o estímulo nessa vez normalmente ser demasiado forte naquela sessão. Porque as pessoas querem aproveitar para treinar, porque não treinaram durante uma semana, e como querem aproveitar para treinar, treinam muito. Mas depois perdem tudo até a semana seguinte. Ó, Henrique, eu não sei se está aqui o Zal. Ó, Zal, estás a ouvir? Sim, eu estou a ouvir mesmo. Ok, lembras-te quando tu tinhas aquela prova na praia de 50 metros, que me perguntaste o que é que havias de treinar na véspera e nessa semana? Lembras-te de eu te dizer para teres cuidado, para também não te cansares demais, porque senão depois também era exagerado, ok? Sim, eu me lembro, sim. Agora tu estás a treinar para participar na travessia do Equador, ele e outra pessoa. Queres dizer ao Henrique o que é que vocês estão a fazer e quantas vezes estão a fazer? Para ele ver o que é que, para ele pedir-lhe opinião também? Bom, eu comecei 3 dias atrás, mas o Bogano já faz isso sempre, quase sempre. E, bom, amanhã ou depois, quando o mar estiver em calmo, vamos fazer mais. E depois vamos fazer mais. Depois de 2 vezes, vamos fazer ida e regresso. Mas Quer dizer, 3 quilômetros. quantos minutos e quantos quilómetros estão a fazer de cada vez neste momento, tu e o Boguiano? Ou o Boguiano, se soubeste, como é que vocês estão a organizar o vosso, digamos, o vosso treino? Não tem câmera, não fazemos fotografia, a gente não vê minuto, a gente só sai. Mas não sabes quanto tempo estás Mas no mar? daqui para Manaus é 1 quilômetro e meio. Não, não, não sabemos. Quanto? Bom, próxima vez temos que fazer isso para controlar. Então, Não sabem, Rita. ok, força. Então, olha, eles estão a treinar, para te contextualizar, o Boguiano é pescador e está a treinar para conseguir atravessar o Equador. Eu até fiquei zangada com ele porque ele não sei se ele vai com boia nem sem boia. Espero que vá com boia. Mas se quiseres dar aqui um lamiré sobre isso, dá uma ajuda porque eles estão a treinar para tentar nadar lá na travessia, não a travessia, mas as provas dos 400 metros que vamos fazer. Portanto, mas o método é este, como estás a ver, porque o mar também depende se está bom ou se está mau, não é? Pois, pois. Mas agora também falar sobre. Eu posso. A ideia é, e a Rita tocou num ponto muito forte, muito importante, que é. ah, Às vezes o mais importante não é o estímulo, obviamente que é importante, e a carga de treino, mas o que nós também temos que perceber é que não podemos estar a treinar demasiado muito perto da competição ou muito perto daquilo que vai ser o evento, porque senão corres o risco de estares a ficar sobretreinado nessa altura, demasiado cansado, e depois vai ser ainda pior. Portanto, o ideal é que, e eu vou tocar nesses pontos, vou tocar em alguns pontos que se calhar podem ser úteis daqui para a frente, que é
Imagina, não sei quando é, Rita, quando é que está previsto ser? É em março e acho que Pronto. seria interessante se tu lhes conseguisses dar aqui umas dicas do que é que eles podem fazer ali no mar para conseguirem nadar assim algum tempo, não é? Como é que se podem começar por 5 minutos, por 10 minutos, por 15, por 20, como é que aumentam, percebes? Por acaso não tenho isso previsto, mas posso falar sobre isso. Se quiseres. Mas Se aqui a primeira, sim, sim, mas isso é fácil. A dica, e depois no final podemos falar mais sobre coisas mais específicas. Mas sendo em março, o ideal é já estar a treinar, porque já estamos em novembro. E depois de contabilizar quantas vezes é que vamos conseguir treinar, teoricamente, porque depois dependemos do mar, dependemos de muitas coisas, ok? Mas tentar fazer, acima de tudo, algo progressivo. Ou seja, eu faço um bocadinho agora, depois vou acrescentando consoante as minhas capacidades, consoante aquilo que eu consigo fazer. hum, Fazer um bocadinho, ir aumentando de semana para semana e ali cerca da oitava, nona semana, eventualmente, por exemplo, fazer algo mais fácil, recuperar, regenerar ligeiramente. Apesar da carga ser muito baixa, é necessário fazê-lo. E a partir daí para a frente, hum, não é essencial que vocês repliquem aquilo que vão fazer na prova, porque às vezes há este erro, que é, se a prova vai ter 400 metros, eu preciso de fazer 400 metros muitas vezes. E isto não é assim. Se calhar o melhor é vocês fazerem menos distâncias, menos tempo por cada vez. Portanto, fazer uma vez, imaginemos, 100 metros ou 200, e depois repetir passado 10 minutos, 15 minutos, porque vai fazer com que vocês tenham uma intensidade superior, e isto é muito importante. Mas agora falta aqui uma coisa muito importante que eu vou falar mais à frente, que é antes disto tudo, se calhar durante estas semanas iniciais, as 8, 12 semanas, eu tenho que trabalhar também aquilo que é a técnica, a melhoria da técnica, que vocês já foram falando certamente e que vão falando mais ainda. Porque eu sem técnica vou-me cansar muito mais. Sem a estrutura base, sem um posicionamento da água correto, e vou acabar por, quando estiver fatigado, não saio do sítio, canso-me 3 vezes mais ou quatro. O problema da natação, já estou a dispersar daquilo que é a minha aula, mas não interessa. O problema da natação é que sempre que vocês aceleram, o custo energético sobe exponencialmente, porque a água cria muito atrito sobre várias formas. O que é que quer isto dizer? Que se eu nadar muito lento, poupo energia. Se eu nadar muito rápido, gasto imensa energia, muito mais do que aquilo que seria previsto. O que quer dizer isto? Quer dizer que se eu vou gastar muita energia e ainda por cima, tecnicamente, estou mal, portanto, não sou eficiente, esse disparo energético é muito maior e eu fico cada vez pior. Isto depois é um círculo. Eu se estou a nadar, imaginemos crawl, estou a nadar crawl, levanto a cabeça para a frente ou para o lado, mas tenho uma posição boa na água, à medida que eu vou ficando cansado, as minhas pernas vão começar a cair. Vão começar aqui, vão começar a cair, e eu começo cada vez mais a ficar mais cansado, mas também a criar mais arrasto. E daqui a um bocado já estou a nadar de pé e não saio do sítio. Portanto, a técnica é fundamental, que é uma das primeiras coisas que deve ser trabalhada. E às vezes ganhamos muito mais em tempo com alguma alteração da técnica do que estar a treinar, treinar, a treinar só nadar por nadar. Ok? Portanto, isto é um dos pontos que eu também queria alertar. E agora, o que é que vão fazer, o que não vão fazer, depende do vosso nível, depende do estado de preparação, depende do estado físico, depende de muitas coisas, ok? Agora, dicas. Progressão até às 8 semanas a 12, descansar ali 1 ou 2 semanas daquilo que é a água e depois voltar outra vez à carga até 2 a 3 semanas do evento. E nessas 2 a 3 semanas anteriores, eu aconselho a ir, se possível, mais vezes à água, mas muito menos tempo. Ok? Portanto, fica aqui umas dicas. Não sei se era isto, Rita, era mais, mas pronto. Mas é o que é possível, sabendo o que sei da realidade. Eu não estive em Santo Tomé, não faço ideia, portanto não os conheço, Mas porque isto podes depois depende de muita perguntar o que é que coisa. eles fazem quando treinam. Perguntas, eu não sei, o Angélico deve Ele saber disse que não sabia. quantos metros faz, mas o Angélico, quantos metros treina? A Marinela, estás aí? Sim, eu estou. Não queres aqui dar uma ideia de como é que é feito o teu treino, o que é que tu fazes quando vais para o mar? Ouve-se melhor um bocadinho do que o Angélico, que está ali com algumas interferências.
Bem, ainda não cronometrei, usei o cronômetro, e nem sei quantos metros que eu nado. Eh, mas havia uns treinos, né, que eu especifiquei, digamos assim, fiz 30 minutos para melhorar ah, trabalhar numa determinada área, digamos assim, depois assim sucessivamente. Mas quantos metros, não, como é mar assim, não Mas tem tempo, calculo não é? isso. Mas É, podemos ver pelo tempo. pois é, também como é mar e não, Tem eu a não levei corrente. exatamente o telefone para ir gravar, para ver, levar o para cronometrar o tempo. Mas Mas vocês, vocês, por exemplo, deixa-me dar só uma dica, que lembrei-me agora, que eu não Hum. sei a realidade. Vocês vão para o mar, fazem 20 ou 30 minutos a nadar, seguido. Pronto. Quando vocês fazem um nado seguido, que é o nado contínuo, portanto, usam um método de treino contínuo, a intensidade do treino, atenção que não é o esforço, é a intensidade do treino, ou seja, a velocidade com que vocês nadam, vamos por assim, vai ser sempre mais baixa do que se vocês dividirem isto por várias vezes 5 ou 10 minutos. E agora vocês dizem assim, ok, Henrique, mas isso é tudo muito giro, mas eu vou para o meio do mar e não consigo ficar em pé 10 minutos a sustentar-me à espera para fazer a série seguinte. A Henrique, minha eu opinião, acho que não é contínuo, mas se calhar o Angélico consegue ajudar. Eu acho que não então é eles contínuo. digam. Angélico, agora explique como é que é, ou Marinela, como é que vocês fazem, o que é que fazem quando vão para a água? Geralmente, quando nós vamos para a água, ou melhor, antes de se ir para a água, faz uma pequena preparação física, que eu considero também insuficiente. Portanto, a preparação que nós fazemos é insuficiente para uma média competição. Se falarmos, portanto, de alta competição, pior ainda. Portanto, e quando vamos à água, e porque fundamentalmente está-se nessa fase de adaptação e aprendizagem, há muita preocupação tanto com a parte técnica. Portanto, considero que a intensidade é uma intensidade portanto, muito baixa, muito baixa, e, e mesmo em termos de frequência, portanto, não chega a ser também grande coisa. Portanto, eu penso que, nesse aspecto, nós temos, portanto, que continuar a aperfeiçoar, organizar melhor e aperfeiçoar, de modo a ter, portanto, uma carga que possa realmente, portanto, levar a atletas, portanto, a evoluir. Portanto, eu continuo a considerar que a nós aplicamos aqui é uma carga Falhou. fraca, média a carga. Eu só deixa-me dar uma nota para depois continuar, Rita, porque há aqui alguns aspectos que se calhar é importante depois frisar. Mas eu vou deixar já uma sugestão, Angélico, com aquilo que me disse, que é, se houver possibilidade, eu sugeria trocar a ordem e começar pelo treino dentro de água e depois a seguir fazer o treino físico. Eu não sei se isto é possível, porque depende do contexto, mas eu vou explicar muito rapidamente porquê. Porque com o treino físico, mesmo que ele seja de baixa intensidade ou um nível ou com uma carga mais baixa, ele acaba por criar algum grau de fadiga, mesmo que seja residual, que depois faz com que eles, quando vão para a água, mesmo que seja para a melhoria da técnica, e aí ainda pior, a parte cognitiva, a parte coordenativa e a parte que deveria estar hum, completamente descansado, porque nós precisamos estar concentrados, precisamos estar na nossa melhor forma para aprender e melhorar movimentos, não está porque está cansado do treino físico. E portanto é uma simples alteração. É a troca, em vez de começar pela parte física, começar pela água. O aquecimento pode ser feito na água ou fora da água, mas um ligeiro aquecimento. Faz o treino dentro da água e depois faria a parte de condicionamento físico no final, como um reforço do que foi feito na água. É uma sugestão, depois vocês veem se aplica ou não. Ok?
Vou avançar Bem, então. eu creio que a sugestão, portanto, é boa e vamos começar a trabalhar, portanto, nessa perspectiva. Portanto, valorizar a componente técnica, como disse, portanto, a parte técnica é fundamental. Podemos ter a parte física muito boa, e se a técnica não for boa, prejudica inclusive portanto, a componente física, por isso essa sugestão é para se tomar em consideração e nós vamos tomá-la em É, é consideração, porque, é porque portanto, nos termos futuros. É porque assim, Angélico, vocês conseguem até, imaginemos que há um dia que vocês conseguem trabalhar mais a componente física. E como vão ter uma semana de intervalo quase para outro treino, quase que podem fazer mais treino físico, não há receio deles a seguir terem que ir para a água, porque já foram e portanto já fizeram, ok? Portanto, fica aqui a dica. Vou avançar, Rita, pode ser? Aí tem ali a mão no ar. Tiago tinha a mão no ar, acho eu, É não só era? uma, quer dizer, uma sugestão, porque nós damos aulas de natação sim, mas como o professor Angélico já explicou, explicou muito bem, precisamos de uma certa orientação. E essa aula que nós estamos a ter, que é metodologia, e teoria e metodologia do treino, vai ser importante para nós, porque imaginemos que nós estamos a ensinar alguém a nadar, estamos a ensinar pernada, sabemos como é que o movimento de perna é feito corretamente, e nós vamos ali trabalhando 1 hora ou 30 minutos a eh, tentar ajudar a pessoa a fazer a técnica corretamente, mas sem nenhuma metodologia, sem daquilo que já foi dito aqui, né? O volume, a intensidade, a carga, sem nada disso. Então, essa aula de hoje, é uma como sugestão minha, é assim que nós terminamos essa aula de hoje, deixássemos com um modelo de um plano de treino. Então, nós pegamos esse plano de treino, hoje é segunda-feira, trabalhamos nesse plano de treino, nós adaptamos para a nossa realidade, aplicamos já no sábado, e depois podemos deixar feedback com a professora Rita para ver como é que foi. Deixa eu ver se eu percebi. Nós nesta aula fazermos aqui um plano de treino para vocês aplicarem, é isso? Exatamente. Quer dizer, de acordo com todas as coisas que nós vamos aprender aqui, se for possível, deixarmos uma Vamos ver se lista temos de como tempo, organizar mas eu um passo à treino, frente aqui algumas. assim, depois de Pensa num, terminar a aula toda. Pensa num plano de aula para um nível 2 um nível 3 de escola de natação, mais por aí. Estás a perceber, Henrique? Que eu acho que isso eles têm-me pedido consistentemente e eu estou em falta com o Tiago, que eu não lhe mandei os do Futebol Clube do Porto, que tenho lá tudo direitinho. Pronto. Eu sei que estou em falta, mas uma das dificuldades que eles têm tido é como é que ter um exemplo prático de como é que uma pessoa dá uma aula, ok? Como é que se dá uma aula? Mas, Um exemplo muito Rita, só prático. uma dúvida. Eu Diz. posso trabalhar isso, mas eles não tiveram, não têm qualquer coisa de ensino, sei lá, didática da natação? Tiveram, só que tiveram tudo direitinho e até o tempo de aula, os 30 minutos para um nível, os 40 para o outro, como é que divide, etc. Mas não foi dado e eu penso que o Tiago vai ficar a perceber melhor. Eu amanhã não me vou esquecer, se eu me esquecer, tu dizes-me, Tiago, que eu mando os planos de aula que eu tenho lá no Futebol Clube do Porto, está bem? Já tem insistido nisto. É como é que compõem uma aula de 30 ou de 40 minutos. O que é que fazem no aquecimento, o que é que fazem na parte principal? Pá, podes Ok. dar uma sugestão para um nível 2, imagina um nível 2 aquele nível de aperfeiçoamento, pronto, como é que se trabalharia? Muito... No final, eu vou fazer o seguinte: eu vou avançar aqui algumas coisas mais rápido para chegar à parte final, que é onde tenho sugestão de organização do treino, de uma sessão de treino que no fundo vai bater à sugestão de organização de uma aula. Ok, E depois passamos para uma coisa mais específica que vocês podem me ajudar a desenhar aqui, ok? Portanto, eu vou tentar orientar isso e avançar. Portanto, já falámos de volume e intensidade, vocês já percebi que já sabem o que é volume e intensidade. Há aqui alguns pontos importantes que eu queria realçar, que é, vocês têm que ter noção sempre que quando nós aumentamos o volume, a intensidade obrigatoriamente que diminui. E quando nós aumentamos a intensidade, o volume tem que diminuir. Não tem hipótese. Ok? Portanto, eu se vou nadar 30 minutos, suponhamos, se eu nadar 10 minutos, certeza que vai ser mais intensivo do que os 30 minutos. Porque eu consigo nadar mais rápido durante os 10 minutos, ok? Há uma relação inversa entre volume e intensidade. E isto faz logo com que, por exemplo, para a nossa, eu agora vou dar exemplos sempre para as aulas. Quando nós estamos a ensinar, ou estamos no início de um batimento de pernas, ou estamos no início,
de ensinar uma braçada, eu devo começar sempre por intensidades mais baixas e o volume crescendo. Ou seja, começo primeiro com 10, 15, 20 segundos, passo para 30 segundos, depois tento a ver à medida que a pessoa vai conseguindo fazer, mas sempre em intensidades baixas, com várias repetições. E à medida que vai sendo melhorado, vamos aumentar a intensidade e diminuímos a duração do estímulo. Ou seja, em vez de estar a fazer os 30 segundos, vamos passar para 10 ou 15 segundos, mas aí ele vai ter que fazer mais rápido. Porque só a fazer mais rápido, aquele integra o movimento na ação global. Não vale a pena estar a fazer tudo muito lento sempre. Porque se fizermos isso sempre muito lento, a adaptação vai ser lenta. Quando ele quiser nadar mais rápido, não vai conseguir. Vai fazer tecnicamente mal. Portanto, aqui fica já uma dica, Tiago, que é, se eu tiver que fazer pernas e repetir, a ideia é, quando estou a começar, faço pouca distância ou pouco tempo e intensidades baixas. E depois vou aumentando a duração do estímulo. Portanto, a duração ou a distância, eu não sei como é que estás a medir, mas pensem na duração ou a distância e de baixa intensidade, que ele consiga cumprir tecnicamente direitinho. E depois vamos aumentar a velocidade do exercício e diminuir aquilo que é a duração do exercício, até chegar a distâncias ou tempos mais curtos e mais rápidos. E quando aqui tiver, isso já é espetacular, digo já, mas passamos para o próximo passo, que é, com esta intensidade elevada, vamos tentar aumentar outra vez a distância. Ok? Portanto, isto no fundo é assim uma curva. Ok? Pronto. Portanto, o volume vocês já sabem que é medido em número de quilos, tempo, duração. Portanto, é o total de exercício. E a intensidade, no fundo, é aquilo que nos diz em quanta percentagem do meu melhor eu consegui. Atenção, que muitas vezes confunde-se intensidade com carga. A intensidade não é o esforço. Se eu vos perguntar assim, se o indivíduo nadar 40 minutos seguido ou nadar 10 minutos e os dois à máxima intensidade, vocês, se eu vos perguntar qual é que é mais intensivo, alguns de vocês vão me dizer que os 40 minutos ou os 30 minutos foi mais intensivo. E não é. São os 10, porque nos 10 ele nadou mais rápido. Como nadou mais rápido, é mais intensivo. Ok? Agora, se me disserem assim, durante os 30 ou 40 minutos ele cansou-se mais, eu digo, mas isso não é intensidade. O esforço é que foi maior. Ok? Perceberam? Portanto, não é bem igual entre intensidade e depois. Importa também perceber. Isto é só complemento para vocês ficarem a lerem com calma, não tem aqui nada de especial. É perceber que existem diferentes zonas de treino. Não é só o máximo e o lento. Portanto, eu tenho velocidades de nado. Eu posso nadar devagar, depois nado um bocadinho mais acelerado, depois nado a seguir. E aqui estão, por exemplo, o que são cinco zonas, cinco velocidades diferentes. Estamos a falar de máximo, mas eu este máximo só consigo aguentar 15 segundos. Não consigo aguentar mais. Portanto, eu, se tiver que fazer neste máximo, vou estipular que tenho que ir até aos 15 segundos. Depois tenho um submáximo, digamos assim, que é 90% do meu. Não é o que está aqui, mas é cerca de 90% do meu máximo, 95%. Eu consigo fazer isto durante, no máximo, 60 segundos. Um minuto. Não consigo fazer mais. E à medida que vou avançando, eu vou transformando aquilo que é uma coisa anaeróbia, que eu não sei se vocês já devem, se são licenciados, sabem o conceito, portanto, a parte, digo eu, que devem saber, se não souberem, digam que eu ajudo-vos. Mas tem uma parte que é mais anaeróbia, eu passo a ter uma parte mais de resistência à medida que eu vou avançando. Se eu quiser trabalhar resistência, eu tenho que trabalhar mais de que 6 ou 8 minutos, até aos 30 ou 40 minutos de duração do exercício. Ok? Portanto, a velocidade trabalha-se até aos 15 segundos, com muitos intervalos. Depois, se eu não quiser velocidade pura, começa a diminuir e cada vez que eu vou para a resistência, tenho que ter noção que eu tenho que ter 30 minutos ou mais para estimular a resistência. Ok? Isto, atenção, estou a falar em adultos. Porque se eu falar em jovens, em miúdos, eu tenho que passar isto para quase metade. Eu, se quiser estimular resistência, tenho que fazer aulas ou exercícios quase seguidos ou com intervalos, mas em que a tarefa dura à volta de 15 a 20 minutos para a resistência. Ok? Pronto.
Por exemplo, e aqui é só a dinâmica daquilo que são as cargas e a prescrição da série de treino. Eu não sei se vocês, como é que vocês prescrevem, provavelmente não é por distâncias, será por tempo, se calhar, não sei. Ah, mas quando escrevem as tarefas de aula, de treino, provavelmente colocam X tempo, faz isto durante X tempo ou não. Como é que vocês fazem, Tiago? Já agora ajuda. Imagina que vais escrever uma tarefa. Até então, até então nunca fiz para natação, mas quando eu faço para aula de educação física, normalmente cada exercício tem o seu tempo. Eu, Pronto. exatamente. Por exemplo, a aula tem 50 minutos, então aquecimento vai dar 10 minutos. Cada exercício de aquecimento com seus minutos são 5 minutos, são 2 minutos, e assim sucessivamente. Mas o que nós fazemos em piscina, Quando é portanto, por que dá para repetição, controlar, o que nós fazemos em piscina e que dá para controlar os metros, e já vou fazer aqui a transição para a vossa realidade, eh, ou o mais próximo que eu consigo imaginar da vossa realidade. Na piscina, o que nós conseguimos fazer é controlar os metros. E ao controlar os metros, eu consigo dizer: tu agora vais fazer 100 metros. Porque tem a piscina, ele para e nós conseguimos perceber. E se nós olharmos para o que está aí, o que eu prescrevi aqui, o exercício foi fazer 100 metros desde que ele consiga completar em 80 segundos e, segundo este esquema, faz 100 metros, descansa 30 segundos, 100 metros, descansa 30 segundos, 100 metros, descansa 30 segundos, 100 metros. Portanto, faz 6 vezes 100 metros com 30 segundos de intervalo. Em cada uma dos 100 metros tem que fazer 80 segundos, que é 1 minuto e 20. Ok? Isto é o que dá para prescrever na piscina. E aqui eu consigo saber a duração. Portanto, foi 80 segundos cada 100 metros. A duração total da carga são os 480 segundos, portanto, é o total. O volume são 600 metros. A intensidade é a tal velocidade de nado. Portanto, se eu nadei 100 metros em 80 segundos, dá a minha velocidade. Fiz 6 repetições, uma série e com 30 segundos de intervalo. E eu, se olhar para aqui, consigo ter o meu exercício todo. Agora, o vosso desafio, que não sou só eu que tenho desafios, agora sou eu que vos coloco o desafio, que é o vosso desafio é pegar neste tipo de formulação de exercício e colocá-lo no na vossa realidade. Oh Henrique, mas eu não consigo fazer com metros. Pois não, mas se calhar consegues fazer com tempo. E dizer assim, eu em vez de fazer 100 metros, vou fazer 6 vezes 80 segundos de exercício. A nadar, crawl. 80 é muito, mas imaginemos 6 vezes 30 segundos de exercício a nadar com 10 segundos parado. Não sei se dá para fazer isto, por exemplo, mas se não der no meio do mar, dá para ir e vir, voltar à praia e descansar na praia, eventualmente, ou numa zona com pé, eventualmente, não sei. Mas esse é o vosso desafio também. É que vocês conhecendo a vossa realidade e sabendo como é que aplicam, construir o exercício da aula e do treino, sabendo que eu tenho que pôr sempre o número de repetições que vou fazer, nem que seja uma repetição, seguida de 50 minutos. Imaginemos. Número de repetições, em vez de metros, porque eu não estou a conseguir controlar os metros, se não conseguir, eu tenho o tempo de exercício, tenho o intervalo do exercício, tenho o número de vezes que eu faço. Ok? Agora imaginemos, aqui está 6 repetições, mas eu posso transformar isto e pôr ali um 2 antes. Em vez de 6 repetições, já tenho duas vezes as 6 repetições. E tenho um intervalo no final. E aqui duplica quase tudo, como vocês sabem. E se eu fizer 960 segundos de exercício na vossa realidade à mesma velocidade de nado que está aqui, a carga vai ser igual a eu prescrever pelos metros. Portanto, dá para vocês aplicarem. Têm é que pensar de forma diferente. Em vez de pensar em metros realizados, têm que pensar em tempo de exercício. Oh Henrique, mas não dá para fazer em tempo de exercício. Na natação, o grande problema é que nós temos distância e temos tempos. Então nós temos que ou controlar a distância ou controlar o tempo. Não dá para fazer de outra forma. A única forma que poderia ser execuível era controlar o número de braçadas que nós fazemos. Ok? Se nós não tivermos tempo, nem tivermos distância. Mas isso é só em último caso, porque depois a técnica vai alterar sempre. Diz, Rita. Ias Eles falar, já têm, percebi. eles têm umas pistas de 25 que foram Ok. oferecidas pela IACA. Boa. Neste momento já têm 3 pistas, portanto, se as colocarem na praia e já as colocaram uma vez, dá perfeitamente para. Dá para fazer isto. Exatamente, já é só somarem quantas vezes Boa. 25 metros fizeram. Já sabem que vão e Exatamente. vêm e são 50 metros. E aí
já simplifica tudo para eles, não é? Já, já. Se conseguirem fazer isso, se vocês tiverem isso na vossa realidade, tanto melhor. Portanto, isso é ótimo. Ou seja, já dá para pensar desta forma. Mas se não der, imaginemos que a vossa realidade não dá, que não montaram as pistas, conseguem na mesma prescrever o exercício. Não precisa de estar a inventar ou a pensar na hora, dizer, oh, deixa lá ver, o que é que eu vou fazer agora? Agora vais nadar para aí algum tempo. Não. Antecipadamente eu vou pensar em tudo o que vou fazer. Ok? Deixem-me só dar uma nota, porque ao pensar um exercício você tem que pensar sempre nisto, que é aqui deu 960 segundos de exercício, num total de 1200 metros. Se eu pedisse para eles fazerem 1200 metros seguidos, no mesmo tempo, a carga era diferente. Ok? Porquê? Porque eles estão a fazer contínuo. A fadiga era diferente, a técnica alterava de forma diferente, ia alterando ao longo do cansaço, conforme ele ia surgindo. Ou seja, eu se quiser aumentar a intensidade e a qualidade da série, coloco partido, faço intervalos. Portanto, isto já ajuda, por exemplo, naquilo que estávamos a falar inicialmente, que é eu para fazer uma série de treino, quando faço a progressão no volume ou na intensidade, se calhar vou começar a partir sempre que eu quiser aumentar os feedbacks e sempre que eu quiser aumentar a qualidade da série. Mas isso já vamos falar mais à frente, ok? Querias falar, Tiago? Não. Não, não, foi adquirido Ok. para. Pareceu-me. Pronto, e depois temos a fadiga, que é uma coisa muito complexa, no fundo é o cansaço, ok? Mas que acontece lá dentro, que nós não temos forma de controlar. Mas vou-vos dizer já aqui uma nota, que é, no treino de alto rendimento, aquilo que acontece é a fadiga, a que na maior parte das vezes determina o processo de treino e de adaptação, ok? E a fadiga ajuda-nos a programar a sessão de treino e a sessão de aula. Mais uma dica. Numa aula, sempre que vocês querem ensinar algo de novo ou melhorar alguma coisa antiga, mas que estão ali e querem melhorar a um erro qualquer do nada que vocês querem corrigir, eu tenho que fazer isto em situação de não fadiga. Logo, eu tenho que fazer isto no início da aula. Depois do aquecimento, faço logo esse, ou coloco o novo exercício, a nova técnica, ou corrijo alguma coisa que tenho para corrigir. Porquê? Porque se eu colocar mais para a frente na aula, eu estou com fadiga acumulada e logo vão sair muitos mais erros. E vou estar a replicar os erros constantemente, e não é isso que eu quero. Ok? Portanto, a fadiga também determina a ordem de escolha e eu tenho ali à frente uma ordem de escolha de algumas coisas que vocês podem fazer, podem usar como referência. E depois temos a regeneração. Quando nós juntamos isto tudo, a carga de treino no fundo é isto, que foi aquilo que vocês viram antes. Eu tenho aqui o nível inicial, leva um estímulo, há um gasto energético e uma exaustão após o treino. Há um período de recuperação que eu preciso e depois há um aumento aqui, aumento da força, seria aumento da energia total, aumento da minha disponibilidade, que demora algum tempo. Ok? O ideal é que eu consiga acertar no ponto certo sempre. Se eu esperar demasiado tempo, que é aquilo que vocês me disseram que está a acontecer, que estão a esperar uma semana para voltar a dar a carga, o que acontece é o que está aí na primeira situação, que é eu dou-lhe aqui a carga, tenho a adaptação que tem fadiga, e depois vai ter aqui um nível, um estado de exaltação, mas depois, como eu não tenho nenhum estímulo, isto volta outra vez ao sítio onde estava. Se eu tiver uma recuperação demasiado curta, o que vai acontecer é eu tenho o estímulo quando ainda estou fatigado, tenho o estímulo quando ainda estou fatigado, e se nós fazemos isso constantemente, faz com que nós entremos em fadiga, em sobretreino. A recuperação ótima é este último caso, que é eu tenho carga, recuperação, aplico a carga, recuperação ideal, aplico a carga. Então, a nossa tarefa enquanto professores ou treinadores é adivinhar, entre aspas, quando é que eu consigo colocar aqui a carga ideal para que isto seja progressivo. Ok? E isto acontece de aula para aula, ou seja, desta semana para a próxima, mas também acontece dentro da própria aula, de exercício para exercício. Se eu não recuperar, se eu não recuperar, tenho aí, o Val está com som. Se eu não recuperar o corretamente de exercício para exercício, eu acabo por estar muito fatigado e no final da aula estou aqui em baixo, ok? E às vezes interessa, outras vezes não interessa, ok?
Só para vos dar uma ideia, que há diferentes tempos de recuperação consoante a intensidade com que nós trabalhamos, ok? O que é que eu quero dizer? Isto pode parecer muito confuso, isto já é muito antigo, mas continua a servir como referência. Eu queria só alertar duas ou três coisas. Uma é, se eu tiver a estimular, se a minha aula, se o meu exercício for muito para aquilo que é força pura, sei lá, corrida máxima, nado máximo, saltos verticais, coisas muito rápidas, curtas e de intensidades elevadas, eu preciso de 72 horas para recuperar 84 horas. No vosso caso, isto não se aplica porque se vocês treinarem semana para semana, têm tempo suficiente para recuperar, ok? Mas se vocês eventualmente conseguirem a passar 2 vezes por semana, que era o ideal, já têm que ter em conta que se calhar o ideal é treinar à segunda e à quinta, ou à segunda, ou à terça e à sexta, e não à terça e quarta, ok? Isto é se vocês conseguirem fazer isto. Pronto. Se eu treinar mais baixa intensidade, eu já não preciso tanto tempo de recuperação, mas preciso na mesma de 24 horas a 48, ok? Ok, princípios de treino que nos ajudam não só a construir o treino, mas a pensar a sessão. Porque o Tiago e a Rita falaram, e não só, mas falaram aqui numa coisa importante, que é eu preciso saber como é que eu arranjo o treino ou a sessão, uma sessão, como é que eu consigo pensar numa sessão. Mas também há outra coisa que é importante, que é eu nunca posso pensar numa sessão sem saber o contexto todo das sessões anteriores e das que vêm para a frente, e pensando a progressão. E para eu pensar a progressão, eu tenho que saber os princípios de treino. Ok? Vocês têm uma realidade muito complexa e diferente, que é eu só treino de semana a semana. Portanto, eu quase nem consigo pensar nestes princípios de treino da mesma forma. Mas imaginem que vocês têm 2 treinos na mesma semana. Já se aplica a maior parte das coisas que estão aqui. Um é o princípio da sobrecarga. Ok? Não interessa os nomes, interessa saber o que está por trás, que é a sobrecarga é eu tenho uma carga, tenho uma adaptação. Eu já falei antes, se ela for demasiado fraca, não há adaptação. Se for demasiado forte, pode criar sobretreino. Isto depende do estímulo, depende da intensidade, volume, frequência, que foi aquilo que vocês falaram e vocês consigam perceber. Depois tem outro princípio que para mim é um dos mais importantes de tudo no exercício físico, que é especificidade. Este princípio, se eu tivesse que escolher, era o princípio primeiro, ok? Porquê? Eu não posso treinar costas e achar que vou melhorar crawl. Eu não posso fazer repetições constantes de 5 metros e achar que vou nadar 10 quilómetros, ok? Ou seja, eu não posso também treinar fora de água muito porque não vou para a água à espera de melhorar substancialmente dentro de água. Só vou melhorar um bocadinho porque melhorei a força, melhorei a destreza, melhorei outras coisas. Mas especificamente, não. Portanto, eu tenho que pensar sempre que se eu treinar velocidade, eu vou melhorar a velocidade. Se eu trabalhar resistência, eu posso melhorar a velocidade, mas vou melhorar muito mais a resistência. Se eu treinar a força do braço direito, vou melhorar a força do braço direito e não vou melhorar a força do braço esquerdo. Portanto, a lógica é esta. Isto parece uma coisa básica, mas é muito importante. Porque se eu trabalhar pernas, não vou melhorar braços. E se eu trabalhar mal as pernas, o que é que eu vou melhorar? Qual é a adaptação específica? É, eu vou trabalhar, quando eu quiser replicar, vou replicá-la mal. Ponto. Por isso, nas aulas de natação, eu tenho que pensar sempre, e nos treinos, eu tenho que pensar sempre na fadiga que vou criar com a tarefa, e se eu ordenar a minha aula, estou a pôr as coisas mais importantes no final. Se estiver a fazê-lo, eu já sei que elas tendencialmente vão ser mal feitas. Então vou passá-las para o início da aula. Logo está definida a ordem. E se eu vir alguém a fazer um erro, não posso permitir que ele replique o erro de forma regular e constante. Porquê? Porque a adaptação específica faz com que eu faça isso sempre. Então vou ter sempre erro. Então tenho que corrigir, ok? Portanto, isto para mim é dos princípios mais importantes do treino desportivo. Depois temos a reversibilidade, que já vos falei, que é eu dou uma carga, se eu não tiver uma adaptação, se eu não tiver um novo estímulo, ele volta outra vez para trás. Ok? Isso é fácil de entender. Por isso que vocês veem isto mais escrito, que é para vocês ficarem com compêndio e eu vou avançando, ok? E depois, a seguir à especificidade, eu tenho este princípio como muito importante, que na maior parte das vezes, nos clubes desportivos de cá, é igual, também não cumprem, ok? Que é progressão das cargas. Eles, se me ouvirem a falar, matam, mas eu digo isto aos treinadores, portanto é tranquilo.
Portanto, a progressão é muito importante. O que é que acontece? Estamos 3 meses de férias, 2 meses que não pomos o pé na água. E vamos começar a treinar agora para a travessia, que é em março. E já não treino há 2 meses. Qual é a ideia? Vou treinar tudo agora, estou cheio de energia. Pois é. Mas depois não me mexo, tecnicamente foi tudo ao lado, estou todo roto durante uma semana, a adaptação não acontece porque eu exagerei na carga e não houve progressão. A progressão faz com que eu não tenha dores musculares. A dor não é sinónimo de que eu tenho uma adaptação positiva, ok? Ou seja, eu se treinar e no dia seguinte ou 2 dias depois estou cheio de dores e não me mexo, atenção, pode ser normal, mas não significa que só por causa disso eu tive um treino espetacular. Isto é importante, porque às vezes nós temos a ideia de que só aquilo que provoca a dor e no dia seguinte estou cansado, todo roto, tem mexa, que é o treino espetacular. E isso não é. Um treino bem orientado não provoca alguma dor e desconforto. Atenção, tem que provocar. Mas não é incapacitante. Eu não vou estar no dia seguinte que nem me mexo. Ok? Se isso acontecer, é porque foi exagerado. E não respeitamos a progressão. Tem que haver um aumento progressivo da carga para haver uma adaptação. E este aumento progressivo, no meu conselho, minha sugestão é, primeiro, aumentar o volume. Seja através do número de sessões, seja a quantidade ali por o T é a unidade de treino, a quantidade nadada por sessão, ok? Ou por exercício. Depois, há um aumento, passamos para um aumento da intensidade de treino, aumento da velocidade da execução de exercícios, colocar cargas adicionais, colocar o que aumenta a intensidade do meu exercício. E depois, se necessário, aumentar a exigência ao nível da complexidade técnica, misturar aqui algumas coisas para ser mais difícil. E ainda por cima, vocês têm esta dificuldade inata, que é inerente, desculpa, inerente ao que vocês estão a fazer. Vocês estão no mar, com maior ou menor ondulação, têm aqui uma complexidade da carga que nós na piscina não temos. Porquê? Porque constantemente têm que ajustar a técnica à ondulação e à corrente que têm. E parece que não, torna-se tudo muito mais complexo. Vocês têm uma coisa positiva e uma coisa menos positiva, que é a coisa positiva é a água salgada faz com que vocês flutuem melhor e consigam nadar melhor, eventualmente, ok? Portanto, a sustentabilidade das pernas e tudo mais. Mas depois, por outro lado, tem a ondulação e corrente, que faz com que tudo isto vá por água abaixo e quase nem se sinta o favoritismo da flutuação, ok? Depois, a individualização. O que é importante nós sabermos? Que eu posso treinar com, e ainda há pouco estava a dizer, eu vou treinar com não sei quantas, com não sei quem, e vamos treinar juntos. E podem fazer o mesmo, mas a adaptação vai ser diferente. Portanto, vocês podem fazer todos o treino igualzinho. A adaptação ao exercício vai ser sempre diferente. E isto tem implicações naquilo que eu penso para o exercício e para a minha sessão da aula. Se eu conseguisse, teria que colocar uma aula diferente para cada um daqueles que têm à minha frente e ajustar o exercício para cada um deles, ok? Porque a resposta vai ser sempre individualizada, tá? Portanto, já repararam que eu estou aqui um bocadinho a correr, porque é para ver se temos tempo para aquele exercício final, mas vamos ver. E depois, então, aquilo que eu fiquei de falar também é introduzir as capacidades motoras. Uma das capacidades motoras, não vou falar de todas, de todas coordenativas e condicionais, vou falar só da coordenação motora global e vou falar depois de cada uma das capacidades condicionais. A coordenação, que às vezes nós não ligamos nenhuma, é uma das mais importantes naquilo que é a programação do exercício, do treino, ok? O que é isto da coordenação? No fundo, vocês sabem que aliás, vocês sem cérebro não eram, eram uma figura de paus, portanto era um esqueleto. E o cérebro é que emana o sinal para que o músculo consiga contrair e temos o movimento. Eu estou para aqui a gesticular com as mãos, só à custa disso. Ok? O que é que acontece? Se eu otimizar ou melhorar a minha forma como o meu cérebro emite o sinal ao meu sistema muscular, portanto, através de um sistema nervoso espetacular, faz com que a minha técnica, faz com que a minha ação seja mais eficiente. Eu não estou todo atabalhoado. E este treino destas capacidades coordenativas faz com que eu melhore, e são muito importantes para aquilo que é a melhoria da técnica desportiva, a técnica de nado na natação.
Nós falamos sempre na técnica, o Angélico reforçou que é trabalhada a técnica e que deve ser reforçada a técnica, mas só para vocês entenderem. Vocês, quando entram na água, perdem logo energia, porque o vosso calor do corpo passa para a água que está mais fria. Aí não deve estar tão fria como cá, mas está mais fria. Portanto, o calor do corpo passa para a água. E só conseguimos aproveitar cerca de 10 a 15% da energia para andar para a frente, para nos mexermos dentro da água. Portanto, dos 100% de energia que eu disponho, eu só consigo aproveitar 10 a 15%. E destes 10%, os melhores nadadores do mundo a nadar conseguem aproveitar 4 a 5%. O que quer dizer que todos os outros, seja nós, eu incluído, estamos a trabalhar entre 1, 2 e 3% de aproveitamento de energia para andar para a frente. Ou seja, da energia toda que eu tenho disponível, eu só estou, quando nado, só uso 1 a 2 ou 3% para andar para a frente. E a alteração da técnica faz com que eu deixe de estar 1,2% a aproveitar a energia para o 1,4%. E este 1,4% faz com que eu ande muito mais rápido e seja muito mais eficiente. Estamos a falar em coisas minúsculas. Uma alteração da mão, uma alteração de cotovelo, uma pernada mais subida, um rabo mais em cima, ou um correto olhar. Portanto, ou seja, isto é tudo muito, muito relevante. Quando estamos a falar de técnica desportiva, é mesmo muito importante, ok? Eu queria frisar isso e deve ser muito trabalhado. E isto está relacionado com a minha capacidade de coordenar. Exemplos de coordenação é vocês dizerem para um aluno: não te esqueças de puxar o cotovelo acima. E ele não sabe onde é que está o cotovelo dele ou não tem noção como é que vai puxar o cotovelo para cima. Isto é falta de coordenação. É vocês dizerem: abatimento de crawl é alternado. E eles fazem um, dois, três, quatro e depois no quinto e no sexto fazem uma pernada mariposa. Isto falta-lhes trabalho de coordenação dos membros inferiores. Ok? Primeiro, para trabalhar estas tarefas de coordenação, o mais importante nisto tudo é a parte cognitiva, é o meu cérebro. Como é o meu cérebro, eu preciso estar muito fresquinho, porque se eu estiver cansado, como vocês agora estão cansados de me ouvir já, acabam por não integrar nada. Portanto, e aqui é a mesma coisa, estou a brincar convosco, mas isto acaba por ser a mesma coisa na aula, quando o aluno no início está muito atento, no final da aula já não está. Então, se eu quiser integrar a técnica, eu tenho que a pôr no início. E tenho que trabalhar a consistência. O que é isto da consistência? É fazer muitas repetições do mesmo. É chato. Natação é chata. Digo-vos já. Portanto, eu tenho que repetir, repetir, repetir. Consistência. E depois é que trabalho a diversidade. Que é, eu depois, atenção, que a consistência não significa que eu tenha que fazer pernas da mesma forma sempre. Eu posso fazer sempre pernas e trocando a mão à frente, colocando alguma coisa como material de apoio. Portanto, eu posso brincar um bocadinho com a forma como faço. Agora, eu não posso é variar demasiado porque depois não há aquisição do movimento. Ok? Mas depois, mais tarde, quando isto estiver aprendido, eu tenho sim que variar. Tenho que variar a tarefa, tenho que fazer tarefas novas e tenho que aumentar a frequência, que é uma coisa que já percebi que vocês têm dificuldade. A frequência é o número de vezes que eu estimulo isto. Eu só consigo adquirir novas técnicas se eu for constantemente estimulado. E aqui é mais importante, mais uma dica para a aula, é mais importante vocês repetirem várias vezes o exercício com menos distâncias e mais concentração e mais intervalo, de que fazer uma tarefa muito longa e se fazer só uma no treino todo. Portanto, a frequência é mais importante para a aprendizagem, ok? Como é que nós desenvolvemos aqui a técnica? Eu não vou, lá está, vocês já tiveram didática e falaram sobre as técnicas, eu não vou abordar muito isto, só sabendo a ordem de como isto acontece. São três fases que coincidem com as fases de melhoria da coordenação, que é a fase de coordenação global do movimento. O que é isto? Quando eu estou a ensinar algo novo, eu primeiro tenho que entender o padrão do movimento, portanto, saber que é com o braço à frente, sai atrás, o movimento das pernas alternado. Depois passamos, e isto demora, eu vou-vos dizer já, porque vocês não vão ter isto de um momento para o outro. Esta fase de coordenação global do movimento demora, dependendo do nível, mas nunca demora menos de que 2 meses, por exemplo. Portanto, e na vossa realidade é diferente, porque tem um estímulo por semana. Ok? Ah, não, não quer falar. Talvez se queria falar. Quer falar? Não. Não.
Depois, a fase da coordenação fina, que é o que é isto? É, eu já sei fazer o movimento global, eu agora quero puxar o cotovelo, quero entrar direitinho com a mão, quero pôr a ponta dos dedos dos pés direitinhas. Portanto, isto aqui já é a fase seguinte e também demora, e esta demora bastante. Até a fase final de automatização, portanto já é tudo automático, estamos a falar em anos de treino, anos de repetição. Não é uma coisa que vocês vão aprender em 2 semanas, ok? E agora, quando vocês me dizem que têm um estímulo por semana, quando a aula é de um estímulo por semana, isto então extravasa e demora muito mais tempo, ok? Então vamos para as capacidades condicionais, começando pela força. Muito rapidamente, toda a gente já sabe o que é a força, portanto, é a capacidade nossa, do nosso corpo humano de vencer ou opor-se a alguma resistência, portanto, lançar um objeto, travar um objeto, movimentar-nos, portanto, tudo o que nos faz mover os braços e as pernas e o tronco e a cabeça tem uma força associada, ok? Qual é a ideia que eu vos queria passar para vocês terem noção, até para vocês construírem o vosso estímulo? Eu já percebi que fazem um treino, um trabalho de força muscular ou de condicionamento físico fora de água, que eu acho muito importante. Ah, algumas ideias que era importante frisar. A força evolui numa determinada ação, não é instantânea, ou seja, imaginemos que eu quero aplicar uma força máxima numa bola, lançar uma bola. Eu não consigo aplicar a força máxima logo no momento. Um salto vertical máximo. Eu se vos pedisse agora para vocês darem um salto ao máximo para cima, vocês não conseguem aplicar a vossa força máxima instantaneamente. Demora algum tempo. E demora à volta, vamos pôr números redondos, até meio segundo. Ok? Qual é o problema? A maior parte dos movimentos da natação, do atletismo e de outros desportos demoram menos de que 0,5 segundos. O que quer dizer que eu tenho que melhorar esta forma de aplicar a força. Ok? E com isto digo que o vosso trabalho de força muscular fora de água deve servir, e isto é uma coisa que eu digo aos treinadores cá em Portugal, e estou-vos a dizer a vós também, que é, deve servir para complementar o que fazem dentro de água, e não para cansar, para impossibilitar de vocês fazerem dentro da água. O específico é a água. E se o específico é a água, tendo em conta o princípio da especificidade, eu tenho que dar prioridade à água. O trabalho físico fora de água serve para eu melhorar aquilo que está dentro de água e não para condicionar. Ok? E com isto quero dar outra relevância, que é, olhando para isto e sabendo que eu aplicando uma força tenho um determinado tempo até ela atingir o máximo, tenho tempo, tenho força, tenho movimento, há um conceito que está inerente, que é a velocidade. Então, o que é que eu tenho? Não vale a pena vocês estarem a interpretar isto, eu vou explicar muito rapidamente, que é, eu quando aplico uma força, eu tenho uma velocidade do movimento que faço. Imaginemos que vocês estão a fazer a nado, ou então vamos pensar numa bola. Imaginemos que eu lanço uma bola para a frente, com as mãos, ok? Eu aplico uma força e esta força resulta no movimento da bola. A bola é lançada a uma determinada velocidade, certo? Isto acontece em todos os movimentos esportivos. Qual é o meu objetivo enquanto treinador? Eu tenho que melhorar a força e, ao melhorar a força, aumento a velocidade com que a bola sai. E vocês conseguem perceber isto. Ou seja, se eu melhorar a força e aumentar a minha força disponível, a bola, em vez de sair a 5 metros por segundo, vai sair a 10 metros por segundo. Então, este é o meu objetivo enquanto treinador. Ou então, aumentar o peso da bola, portanto, a bola, em vez de pesar 3 quilos, passa a pesar 10 quilos, e lançar à mesma velocidade com que lanço a bola de 3 quilos. Porque aí aumentou a minha carga e mantivemos a velocidade. Ou seja, aumentou a minha força, mas manteve-se a velocidade. Ok? Este conceito é importante para vocês pensarem no que vocês estão fazendo no treino físico. Eu não sei o que é, mas devem sempre pensar na velocidade de execução, sendo que esta deve ser sempre, sempre que possível, deve ser máxima, que é para estimular a velocidade com que nós fazemos o movimento e para estimular uma coisa que se chama força útil. Ok? Este conceito é importante.
Porque a maior parte das vezes, às vezes, nós imaginemos que nós pomos muita carga, pomos muitas bolas, estamos com o indivíduo às costas e fazemos agachamentos, não fazemos saltos. O que nós estamos a fazer é estamos a diminuir a velocidade com que fazemos o movimento. Isto é bom, por exemplo, para aumentar a hipertrofia, a quantidade de massa muscular, mas é mau para eu fazer um movimento muito rápido dentro de água. Então eu tenho que trabalhar com cargas baixas ou médias, fora de água, mas fazê-lo com velocidades elevadas. Ok? Eu já vou dar aqui alguns exemplos, acho eu. Portanto, e temos alguns fatores condicionantes disto, que é a parte neurológica e a parte morfológica. A neurológica, eu trouxe isto essencialmente para vos fazer entender que a força está inevitavelmente ligada à coordenação muscular e à técnica, ok? E à velocidade. Ou seja, eu tenho o sistema nervoso que me controla tudo isto e tenho o sistema, a parte morfológica que também tem influência. Portanto, porquê? Porque eu tenho aqui um impulso nervoso, vai aqui à junção neuromuscular, diz, meus amigos, tenho que contrair e faz a contração, que depende dos sarcómeros e tudo mais. Portanto, ok? Outra nota. Vocês querem aumentar a hipertrofia, aumentar a minha força muscular? Existem montes de artigos, alguns deles muito antigos, escritos na literatura, a dizer que, atenção, se eu quiser aumentar a minha massa muscular, que é isto que está aqui dito por hipertrofia, eu preciso, pelo menos, de 8 semanas, 6 a 8 semanas de treino de força para aumentar a minha massa muscular. Às vezes vê-se aqueles que treinam 1 ou 2 semanas e "Ih, já aumentei, estou melhor, é para isto, já estou aqui forte, fiz aqui, tenho feito 40 flexões todos os dias, estou muito melhor." É só a percepção e a inflamação do próprio exercício. Porque o aumento da massa muscular só acontece a partir da sexta, sétima semana. Ah, Henrique, mas eu sinto mais força. Sabes porquê? Porque eu aumentei a minha força pela parte neural. O meu cérebro conseguiu fazer melhor o exercício, fui mais eficiente, ok? Então, eu costumo brincar aqui com os meus alunos em Portugal e digo: olha, se vocês quiserem preparar o corpo para o verão, não podem começar a preparar o corpo em maio, quando o verão aqui é em agosto, que é logo a seguir. Portanto, para preparar, têm que preparar em janeiro ou fevereiro, que é para dar tempo para aumentar a massa muscular, por exemplo, ok? Portanto, isto é o que acontece. Vocês veem neste gráfico que tem, é esta linha que está aqui em cima, é a linha da força, que reparem que ela com o treino vai aumentando, só que numa primeira fase é a parte neural que vai ajudar a aumentar a força. E só depois é que entra a parte de quantidade de massa muscular. E depois chega uma determinada altura que estabiliza e eu só consigo aumentar se colocar coisas menos próprias, como os esteroides. Portanto, aí esqueçam, ok? Porque todos nós temos um patamar limite. Ok? Então, como é que eu trabalho aqui alguns âmbitos desta força? Usualmente, isto são as guidelines internacionais. Se eu tivesse tempo, dizia que isto estava tudo mal, mas como eu não tenho tempo, posso dizer que isto está, na zona segura de trabalho, ok? O que é isso? Se eu quiser trabalhar força máxima, tenho que trabalhar com cargas. Aqui o RM é repetição máxima. Se vocês tivessem pesos para fazer externos e tudo mais, se não tiverem, considerem isto percentagem do máximo, ok? Força máxima, mais de 85%. Eu só fazer menos ou igual a 6 repetições, 2 a 6 séries, com 2 a 5 minutos de intervalo, ok? Hipertrofias, menos intensidade, e anda aqui nas 6 a 12 repetições. E resistência muscular, para eu aguentar mais tempo a fazer as tarefas, tenho menos carga, tenho mais repetições, acima de 12 repetições, e 2 a 3 séries com pouco intervalo entre as séries. Ok? Portanto, isto é o padrão normal. O que é que eu acrescento? Henrique, mas eu não tenho tempo para trabalhar estas coisas todas e tudo mais. Normalmente o que se coloca é, por exemplo, fazer treino pliométrico ou treino com que eu acho que vocês devem fazer, não sei se fazem também com cargas externas, mas, por exemplo, se fazem saltos, como é que é o vosso trabalho de força? Fazem saltos verticais, fazem sprints, fazem agachamentos, o que é que fazem habitualmente? Não, não fazem nada disto. Tiago, ou Angélico, algum? Não? Força, aumentar nossa força física. Vocês treinam? Não treinam? Força. Eu não costumo treinar força, Ok, mas aqui as pessoas para treinar força é mesmo assim, é carga externa. Mas é carga ok, externa. ok. Mas é que
Mesmo não trabalhando, mas a força é muito importante para melhorar o rendimento. Por exemplo, os que vão fazer a travessia deveriam fazer um trabalho e ainda por cima, se não vão à água, só vão à água, mesmo quem treina, se só vai à água uma vez por semana, se pudesse, deveria fazer outro treino noutro dia diferente, sem ir à água, se não tem possibilidades, com o treino físico só. E com o treino físico, eu aconselharia fazer, se for com cargas externas, com baixas cargas e velocidades de execução rápidas, como eu tinha aqui, e mais aqui na zona. Eu já vou apresentar outro que gosto mais, mas mais aqui nesta zona da resistência, mas sem ir até. Ficando abaixo das 12 repetições, porque é outra área. Mas se não, trabalhar aqui naquilo que são os saltos verticais, as flexões com palmas, por exemplo, as elevações. E o que é isto? Isto é trabalhar com 5 a 10 repetições por cada série, com muito intervalo. Isto são 3 a 10 minutos de intervalo. Imaginemos, faz 5 saltos verticais, descansa 3 segundos, desculpa, 3 minutos. Depois faz mais 5 saltos verticais, descansa mais 3 minutos. E depois faz mais 5, faz hum, cerca de 3 a 4 séries, os 5 saltos verticais, com 3 minutos de intervalo. Agora, o que é que tem que ser feito? Cada salto tem que ser feito à máxima intensidade, que é para ter a máxima velocidade possível de execução. Ok? Ou elevações na barra, ou flexões, portanto, poucas repetições, várias séries e sempre a velocidade máxima, com muitos intervalos, que é para recuperar bem. Ok? Aqui, depois vocês ficam com isto, foi o que eu vos disse. Se um dia quiserem fazer treino de força, tem aqui orientações para o fazer, principalmente com jovens, se eventualmente se derem treino aos mais novos. Tem o número de sessões semanais que vocês não cumprem, que são 2 a 3 vezes por semana, que é para ter adaptação, ok? Mas aqui em cima tem qual é a carga, a percentagem da carga, se eu estou a aprender, ou se sou atleta já principiante, portanto já estou a fazer isto há algum tempo, ou se sou já experiente. Ok? Fazer isto por 8 a 10 semanas, com 30 a 40% da carga, exercícios principais que se vão usando e que eu consigo fazer, quantidade de exercícios que posso usar, começar por 6 e depois terminar aqui em 12, 6, 9 a 12 exercícios, cada treino, quantas repetições, número de séries, repouso, portanto, tem aqui tudo, é só olhar para aqui e construir aquilo que é, por exemplo, um exemplo de treino de força. Já dá para construir uma sessão de treino de força, ok? Consoante o meu nível e tudo mais. Algumas orientações, porque eu pensei neste curso como sendo alguma coisa que vocês vão aplicar, portanto, vão dar treino no futuro, vão dar aulas de natação, vão dar aulas, e portanto tenho que saber mais ou menos algumas orientações para, no caso de eu ter que programar treino de força, e principalmente nos escalões mais novos, nos jovens. E aquilo que eu vos disse e volto a referir é: este treino de força tem que ser complementar. Portanto, é complementar aquilo que é a natação. Deve ter variedade e formas lúdicas, jogos, deve ter coisas diferentes para eles não estarem, para não ser muito monótono. Excluir cargas máximas antes do pico do crescimento do peso. O que é isto? Quando estamos a falar em miúdos que estão a crescer, a uma determinada altura, ali aos 13, 14, 15 anos, por exemplo, aí está o gráfico, nos rapazes isto surge aos 14, 15 anos, nas raparigas por volta dos 12, 11, 12, é o pico do crescimento do peso. Então, se eu tenho este pico de crescimento do peso, eu nunca devo pôr cargas muito elevadas antes deste pico, porque este pico traduz aquilo que é a maturação, ok? Portanto, tem que ser após este pico. 14, 15 anos nos rapazes, 12, 13 anos nas mulheres. Não significa que antes não se trabalha a força, mas trabalha-se sem cargas externas, com o peso do corpo e tudo mais, ok? E depois, obviamente, promover adaptações que permitem eliminar o risco de lesão. Passando aqui para a velocidade, ok? A velocidade, já falamos nela, portanto, e toda a gente percebe que é a nossa capacidade de nós conseguirmos aplicar a força máxima e ter uma resposta de movimento rápida, ou com uma determinada velocidade, e que essa é a tal velocidade, que deve ser, medida, em determinadas condições. Aqui o que eu queria realçar é força máxima volitiva. A velocidade depende muito da minha vontade de fazer. Ok? Portanto, eu sempre que quero estimular a velocidade, tenho que ter vontade de o fazer e tem que ser transferida essa vontade. E daqui advém aquilo que é muito importante, que é a equação já muito antiga: força igual a massa vezes aceleração. O que quer dizer que quanto maior for a força que eu aplicar,
sendo que a massa é a mesma, a minha aceleração vai ser superior. E este é o objetivo. Portanto, a velocidade é uma consequência da minha força aplicada. Portanto, a força e a velocidade estão ligadas. E aqui temos outra coisa que é o tempo de reação, e agora alerto aqui, não é velocidade de reação, ponto, é tempo de reação, porque a velocidade mede-se em distância sobre o tempo, e quando é tempo de reação nós não temos movimento nenhum, portanto não podemos ter velocidade, ok? Portanto, tempo de reação, o que é isto? É responder rapidamente a um estímulo, a um sinal. E isto é importante para as partidas, é importante para treino de saltos verticais, eventualmente, ou de corrida, para várias coisas que acontecem ah, ao estímulo externo e depende largamente daquilo que é o nosso fator hereditário. Nós temos geneticamente uma predisposição para ser mais rápidos a reagir ou não. Ok? Embora possa haver melhorias, estamos a falar aqui de 10 a 15% de melhoria. Porquê? Nós temos, se nós melhorarmos a nossa capacidade de atenção, conseguimos melhorar este tempo de reação. Ok? Depois temos outra que é muito importante para a natação, que é a velocidade de execução, que é cíclica ou acíclica. No nosso caso é muito cíclica, embora vocês com o mar possa ser acíclica, que se levam como uma onda, têm que alterar a técnica e logo alteram a braçada e isso pode ter impacto. Ahm, e aqui o que é que determina? É a capacidade de nós conseguirmos realizar um gesto de forma regular e repetido. E por isso é que é preciso treinar e fazê-lo com aceleração, atingindo velocidades máximas e depois tentando manter a velocidade naquele ponto mais alto. Ok? Orientações globais para a velocidade. Aqui resumindo algumas coisas que estão aqui escritas. Eu gosto de alertar que a velocidade deve ser trabalhada a 100%. Quer dizer que se eu tiver a trabalhar a 99%, já não tenho adaptação positiva. Por isso, ela deve ser trabalhada. Se eu quiser trabalhar a velocidade, tenho que a colocar no início dos meus treinos. Ok? Num estado não fatigado. E por isso a minha sugestão inicial por exemplo, para além da técnica, isto deve entrar no início do treino, a minha sugestão inicial de passar o vosso acondicionamento físico para o final do treino e não antes do treino. Porque se eu quiser estimular a velocidade, se eu tiver um treino físico antes, já vou estar cansado e já não vou trabalhar a 100%. Embora eu ache que esteja a trabalhar a 100%, não estou. Ok? Portanto, a velocidade tem que ser a máxima intensidade. As pausas são chatas, mas são longas. Este é um erro que acontece também cá em Portugal nos treinos, que é eu fazer 4 sprints de 25 metros, de 10 ou 15 segundos de duração, e fazer um intervalo de 30 segundos. Isto não é velocidade, porque não dá para recuperar de repetição para repetição. Para eu fazer uma tarefa de velocidade a sério, tenho que ter 4 a 6 vezes o tempo de recuperação do tempo de relação ao tempo de estímulo. Se eu tenho um tempo de estímulo de 15 segundos, eu tenho que esperar até 60 segundos, 75 de recuperação para conseguir recuperar tudo para voltar a repetir 15 segundos. Ok? Portanto, imaginemos que eu estou a escrever uma série de treino de velocidade. Eu escrevo 4 a 6 repetições, ou 6 repetições, de 15 segundos à máxima intensidade com 1 minuto de intervalo. 1 minuto e 15. Ok? Isto é o que eu preciso. Às vezes o erro é nós diminuirmos este tempo e ao diminuirmos este tempo logo não temos recuperação devida. Depois as distâncias têm que ser curtas. Deve ser evitado repetir exercícios à velocidade máxima se a técnica não está adquirida. Por isso, eu vos disse que primeiro tem que ser o volume, adquirir a técnica, só depois é que se aumenta a velocidade, ok? E depois aqui tem umas coisas giras que eu acho que não vocês podem aplicar e não sei se aplicam, que é, nós quando estamos a nadar, há uma fase inicial de aceleração, certo? Portanto, eu se pedir para vocês fazerem uma tarefa de velocidade, vocês primeiro aceleram e depois é que atingem a velocidade máxima. Isto demora um tempo. E cansa. Agora, se eu quiser estimular a velocidade de uma forma diferente, eu devo tentar aproveitar, retirar esta fase de aceleração. E se eu retirar esta fase de aceleração e começar logo ao máximo, poupo fadiga. Como é que eu posso fazer isto no mar? Com a corrente. Porque é que vocês não usam a corrente a vosso favor? Imaginemos que vocês têm uma corrente que conseguem, na qual conseguem estar a nadar, mas conseguem aproveitar o sentido da corrente
para fazer uma velocidade, para aproveitar a aceleração e fazer mais velocidade. Isto ajuda a estimular a velocidade pura. Ok? Nós cá temos que puxar uma corda ou um elástico para conseguir diminuir, por exemplo, essa aceleração e aumentar a velocidade. Ok? Eu estou-vos a dar ideias, vocês agora têm que ajustar ao contexto que têm. Este é o vosso desafio também. Outra nota importante da velocidade. Há aqui dois grandes períodos de trabalho da velocidade que é muito importante. O primeiro período acontece ali entre os 6 e os 8 anos. Vamos englobar aqui masculinos e femininos juntos. Entre os 6 e os 9 anos. É muito importante trabalhar aqui reação, agilidade, velocidade, ok? Por causa da construção das fibras tipo 2 e por aí fora. Portanto, não vale a pena estar aqui a esmifrar isso, mas isto relaciona-se maioritariamente com aquilo que é a maturação do nosso sistema nervoso central. Ou seja, esta velocidade são velocidades de brincadeira de miúdos, de corridas, de toca e foge, de salto, portanto, isto tem coordenação, tem tudo. E dentro da água a mesma coisa. Jogos de movimentação dentro da água, até o toca e foge às vezes dentro da água também. Não sei se vocês chamam jogo da apanhada, não sei. Estes jogos que se conseguem fazer fora da água também conseguem se transmitir para dentro da água, acelerações, toca, foge, e isto relaciona-se com o sistema nervoso central. Depois, numa segunda fase, já na pós-puberdade, ou no momento da puberdade, aí já tem a ver com o treino puro da velocidade, em nado específico, ok? E, como vocês conseguem perceber, tudo isto está relacionado, ou seja, a técnica com a coordenação, com a força. Tudo junto. Portanto, eu não posso ter uma velocidade sem pensar na técnica, eu não posso ter uma técnica sem pensar na coordenação. E isto tudo tem que estar interligado, está obrigatoriamente interligado, ok? Ritmo, coordenação, precisão. Portanto, eu preciso trabalhar isto, preciso trabalhar a força rápida para aplicar e aproveitar tudo isto, o melhor possível para movimentar para a frente, ok? E agora, passando para a resistência, para depois passar para a flexibilidade, ainda vai a tempo, para nós falarmos então um bocadinho sobre as sessões de treino e o que é que podemos fazer em cada uma das sessões, ok? Na resistência, vocês já sabem que o objetivo principal é nós resistirmos à fadiga, portanto, nós estamos a fazer um esforço e vamos repetindo, repetindo, repetindo. O ideal é que consigamos repetir infindavelmente. Não conseguimos, mas era o ideal. Portanto, isto é a resistência. Tem aqui os objetivos que vocês também já sabem, da partida, que se eu vou nadar durante 30 minutos, o meu objetivo é ter uma intensidade ótima, conseguir regenerar rapidamente. O trabalho de resistência, que é o trabalho de maior duração e de menor intensidade, faz-nos ajudar a recuperar mais rapidamente. E isto é bom, por exemplo, para os meus trabalhos de velocidade também. Ou seja, se eu tiver mais resistência, consigo recuperar mais rapidamente naqueles minuto ou um minuto e meio que eu disse que tenho que regenerar em tarefas de velocidade. Portanto, a resistência é muito importante para isto, ok? E tem aqui algumas formas de. A resistência é aquilo que eu estaria aqui a falar, qualquer uma delas, mas a resistência, por ter os métodos de treino, eu estaria aqui a falar 6, 8, 10 horas sobre os métodos de treino. Portanto, não vou falar sobre isso. Vou tecer aqui alguns comentários gerais. O que é que normalmente se faz? O ideal era que se conseguisse fazer 2 a 3 sessões por semana de treino de resistência, que vocês não têm, mais uma vez. Portanto, vocês têm uma tarefa difícil, estou aqui eu a dizer, que é, no mesmo treino, conseguir integrar aqui várias coisas. E eu até posso sugerir aqui ordens, e lá está. A sessão que eu tenho aqui no final até vai ao encontro disso. É sugerir aqui fazer aqui uma sugestão de ordem daquilo que deve aparecer no treino, procurando trabalhar no máximo possível. Portanto, 2 a 3 sessões por semana e reparem que, mesmo assim, só acontecem adaptações passado 4 a 6 semanas de treino. E se eu quiser modificações mais internas, eu preciso de 16 semanas de treino. São 4 meses a trabalhar. Por isso é que eu disse ao vosso colega, se quer trabalhar e treinar para aquilo que é a travessia em março, já tem que estar a trabalhar, porque senão não tem adaptações até lá. Ok? Depois, isto deve ser trabalhado a uma intensidade mais baixa, 60 a 70% da frequência cardíaca máxima, e o treino mais longo não deve ser feito para miúdos. Portanto, isto é uma indicação que nós temos aqui, portanto,
para os nossos treinadores. E isto divide-se naquilo que eu vos disse antes, que são as zonas de intensidade. Portanto, ou seja, a ideia aqui, e não vos vou explicar isto um por um, é só vocês ficarem com a ideia que para cada uma destas zonas de trabalho eu tenho potências, capacidades, velocidades de nado, ok? Um dia, se vocês quiserem saber mais sobre metodologia de treino, eu posso dar uma aula gratuita sobre isto, para vocês também aprenderem um bocadinho sobre aquilo que é as dinâmicas do treino. E nos métodos aplicados, temos métodos contínuos e métodos intervalados, que engloba também competição e controlo. Os contínuos são aqueles em que vocês estão a nadar 30 minutos e acaba o seu treino. O intervalado pode ser com um intervalo, ou seja, eu estou a nadar a uma determinada intensidade e paro mesmo, e tenho a recuperação chamada passiva, ou então eu posso estar a nadar a uma determinada intensidade e abrandar a intensidade, e isto é intervalo também, e depois voltar a acelerar. É um tipo de treino fartlek, se vocês já ouviram falar, ok? Passando para a flexibilidade, toda a gente sabe, vocês sabem também que a flexibilidade tem a ver com aquilo que é a minha capacidade de realizar os movimentos de forma voluntária para um objetivo com grandes amplitudes. Alerto para o facto de nós só precisarmos da flexibilidade que nos seja útil para o movimento. Eu não preciso conseguir fazer a espargata para nadar. Eu preciso de conseguir fazer uma abertura de pernas suficiente que me permita fazer a pernada de bruços sem grande dificuldade, ok? Eu não preciso de passar os braços juntinhos aqui até lá atrás para nadar mariposa. Eu preciso é de passar o suficiente que me permita não gastar energia extra a nadar mariposa, ok? Isto é que é importante. Temos a flexibilidade ativa, que é aquela que eu faço sem qualquer ajuda, de uma forma simples é assim. Tenho a passiva, que é alguém em ajuda, e aí eu consigo amplitudes maiores. Portanto, se eu quiser aumentar a minha amplitude, eu peço ajuda externa, ou utilizo aparelhos, ou utilizo apoios. E depois temos uma coisa que é a flexibilidade estática, que normalmente é usada para aumento da amplitude. O que é isto? É eu fazer um movimento e ficar parado na máxima amplitude durante 20 a 30 segundos e repetir isto 3 ou 4 vezes. E a dinâmica é aquela que nos dá mais, que é mais específica em relação à natação também e a qualquer outro desporto, que é a flexibilidade com o movimento. Imaginemos os balanços das pernas à frente e atrás. Isto é flexibilidade dinâmica, ok? E também ajuda a aumentar o movimento. Orientações para a realização da flexibilidade. Primeiro, precisamos de realizar aquecimento, porque com o aquecimento nós conseguimos maiores amplitudes e prevenimos lesões. Não podemos fazer em fadiga. Imaginemos que vocês querem aumentar a flexibilidade do atleta e têm um treino. A flexibilidade, por exemplo, pode ser feita antes do treino. Ao contrário do estímulo da força, que deveria ser feito depois do treino de água, a flexibilidade pode ser feita antes. Porquê? Porque aí ajuda-me, porque eu estou não fatigado, a flexibilidade não cria muita fadiga e permite-me ir para a água e fazer o treino específico de forma adequada. Ok? Não se deve ultrapassar a dor e deve ser suave e controlado, evitando posições que possam ser potencialmente perigosas. Ok? Às vezes vê-se exercícios, ou colegas a inventar exercícios que depois queremos replicar e por vezes não se aplica. Temos de ter cuidado. O que é que normalmente é feito? Resumindo este quadro, para vocês entenderem, o que normalmente é feito são flexibilidades estáticas, paradas, em que nós aumentamos a amplitude até um determinado momento e depois paramos nesse movimento, nessa amplitude durante 20 segundos de forma tranquila, com a respiração controlada. E depois voltamos à posição inicial. E repetimos isto 3 vezes. E fazemos isto para 2 ou 3 exercícios nas pernas e para 2 ou 3 exercícios nos braços. Isto é suficiente e depois vamos variando os exercícios. Ok? Mais perto das competições, utilizamos as dinâmicas, que é com movimento, porque aí até serve de aquecimento. Se eu fizer balanços para a frente, balanços para o lado, balanços com os braços, portanto, isto até serve de aquecimento e não corremos o risco de, com o aumento de amplitude, provocar uma lesão. Ok? Agora, notas importantes. Tudo isto que eu falei até aqui, a flexibilidade, a velocidade, a força mais para a resistência, a força mais rápida, a força máxima, tem alturas específicas do nosso crescimento
Ali a vermelho não deveria estar, peço desculpa, tá? Esqueci-me de apagar aquilo. Mas tem zonas específicas, tem alturas ou anos específicos do nosso crescimento que são particularmente sensíveis ao estímulo disto. Quer dizer que se eu for treinador e estiver que treinar um miúdo com 13 anos, eu vou olhar para este quadro e vou dizer assim: olha, ele está na altura ótima de estabilizar as ações motoras e está na altura ótima de ter resistência aeróbia e velocidade e flexibilidade. Então vou enquadrar isto no meu processo de treino. Se ele estiver aqui atrás, já não é isto. E se ele estiver aqui à frente, já tem outro tipo de estímulos. Ok? Não significa que fora disto não seja trabalhado, mas isto orienta-nos para aquilo que é prioridade no treino. E ainda por cima, vocês têm uma sessão por semana, devem ser muito corretos e muito circunscritos a determinadas prioridades. Nesta altura eu tenho que trabalhar isto e é isto que eu vou trabalhar. Se eu tenho um miúdo, se essa sessão de aula, se o miúdo tem menos de que 13 anos, por exemplo, eu se calhar apostaria, como estão a apostar na técnica, mas depois também naquilo que é o estímulo da velocidade do próprio nado, ok? E aí já tenho o foco para duas vertentes, já consigo organizar uma aula por semana, ok? Sessão de treino, vamos lá aqui falar daquilo que eu vos trouxe. Que a Rita já me foi preparando a dizer que isto era um desafio fazer esta parte, embora eu acho que a forma específica de eu responder é na didática ou pedagogia, mas eu vou orientar aqui ordens e depois vocês vão me ajudar com o tipo de exercícios que fazem, que nós podemos também construir aqui de forma conjunta um plano de treino, ok? Ou um plano de uma aula de ensino da natação, o que é que seja. Primeiro, qualquer sessão, seja ela de aula, seja ela de treino, tem que ter uma parte preparatória, que ela pode ser feita fora d'água. Eu prefiro, por exemplo, no vosso contexto, eu faria uma estimulação geral fora de água, só, e aí utilizaria, por exemplo, a flexibilidade se eu tivesse miúdos, porque já vi que a flexibilidade eu tenho que a estimular, reparem, a flexibilidade eu tenho que a estimular em miúdos. Portanto, eu faria uma parte inicial com flexibilidade estática e dinâmica e depois ia para a água fazer uma estimulação específica. O que é isto? É fazer um aquecimento para aquilo que vou fazer a seguir. Mas lembrem-se da adaptação específica ao treino, que é eu tenho que aquecer para aquilo que vou fazer a seguir. Eu não tenho que matar os meus miúdos para aquilo que vou fazer a seguir. Matar é cansá-los demasiado. E não tenho que fazer velocidade pura no aquecimento se a minha tarefa principal for resistência. Ok? Ou seja, eu tenho que preparar de forma progressiva para a parte principal. Imaginemos que que eu tenho uma tarefa técnica, de melhoria técnica muito complexa. E imaginemos que eu estou a ensinar a bater pernas, e a pessoa já consegue bater pernas, passando isto para uma aula, já consegue bater pernas, e agora estou a introduzir a respiração lateral. Pernas com respiração. Isto é um conteúdo muito difícil, apesar de parecer fácil. E como é muito difícil, eu sei que quando for introduzir, eu preciso que eles estejam muito bem. Então o que é que eu faria no aquecimento? Fazia um aquecimento no máximo de 5 minutos dentro de água para não os fatigar demais. E este aquecimento de 5 minutos seria um bocadinho de pernas de crawl, um bocadinho de pernas de costas, uns deslizes de posição vertical e horizontal ou umas rotações, só para manter, só para eu estimular a posição que eu preciso, a mudança de posição que eu preciso e as pernas que eu vou precisar. Portanto, eu já trabalhei o estímulo específico daquilo que eu vou precisar a seguir. E quando passar para a parte principal, passaria então para o batimento de pernas, logo possível no mais próximo do início de aula, para estar completamente fresquinho. Pernas com respiração, com os exercícios que eu tinha escolhido. Pá, com apoio, sem apoio, whatever. Portanto, mas estou a introduzir aqui uma coisa nova. E essa coisa nova que eu estou a introduzi-la o mais possível, mais cedo. E depois de fazer isto entre 5, 10 minutos no máximo, 10 minutos na primeira aula de estímulo sobre isto, o que eu faria a seguir é vou rever o que fizemos antes, porque ele já está cansado e o que fizemos antes já está consolidado. A probabilidade de existir erro com fadiga é muito menor. Então já trabalhei aquilo que era importante e agora o restante da aula, se a aula tiver, eu não sei quanto tempo é que tem uma aula vossa, mas se a aula tiver 40 ou 45 minutos, por exemplo, eu não sei, eu já trabalhei 5 minutos fora d'água, 5 minutos dentro da água de aquecimento, a 7 minutos com esse movimento, com os deslizes, com mudanças de posição, com batimento de pernas leve,
mais 10 minutos de exercício importante e prioritário, já estou em 20, 25 minutos de aula. Sobram-me 20 minutos de aula para treinar tudo aquilo que já treinei antes e que está mais consolidado. E era assim que eu orientava, ok? Neste caso específico, imaginemos que já sabe nadar ou eventualmente ordens globais, digamos assim, para quem ou já sabe nadar ou está a aprender, mas que nós conseguimos fazer aqui algumas coisas giras na parte importante. Esta parte principal do treino, reparem o que é que eu pus aqui? Pus ordem de solicitação. Portanto, ordem que eu tenho que pensar as tarefas, eu já vos explico isto tudo que está aqui. Ordem que eu tenho que pensar as tarefas se eu tiver que coordenar várias tarefas na mesma aula ou no mesmo treino com diferentes intensidades e diferentes objetivos, ok? Não significa que eu na mesma aula tenha isto tudo. Calma. Eu vou escolher conteúdos e eu, quando escolher, coloco-os na ordem que o Henrique apresenta aqui. O que é isto? Na parte principal é assim: se eu vou aprender ou aperfeiçoar uma ação técnica, ela deve vir primeiro. A seguir a isto, são tarefas de velocidade, de coordenação ou de ritmo de execução. Ok? A seguir, eu já vos explico de forma mais específica. A seguir a isto, tudo o que tem a ver com estímulo de força rápida, força resistente, velocidade resistente. Ou seja, aumenta-se um bocadinho a distância de nado e aí vamos baixar um bocadinho a intensidade e estamos a trabalhar mais sessões de força, digamos assim, a nadar, mas não é velocidade pura. Portanto, é um bocadinho mais longo do que a velocidade pura. E depois, a partir daí, aqui já não é tanto as aulas, já é mais o treino. Já estamos aqui a falar em tolerâncias láticas, resistências aeróbias. A resistência aeróbia, o endurance, trabalha sempre na parte final do treino, ou quase sempre. Quase sempre, ok? Depois tem outra coisa aqui, que é o treino da técnica em situação de fadiga, que a literatura diz que nós devemos fazer, mas eu digo-vos a vocês, eu acho que não. E aconselho sempre a não fazer, ok? Mas é só para vocês perceberem que isto pode ser feito, ou seja, o indivíduo já tem a técnica assimilada, portanto já está tudo bem trabalhado, e agora, como ele vai nadar em situação de fadiga nos últimos metros, no contexto competitivo, eu vou simular isto aqui e vou tentar simular ele já cansado, como é que fica em termos de fadiga. Mas eu sou sincero, eu não aconselho a fazer isto, porque a probabilidade de existir erro e o erro ser repetido é muito grande. Ok? No caso, isto é só para o treino, está bem? Agora, vamos imaginar que eu tenho uma aula de natação e que eu vou aperfeiçoar algumas ações técnicas e depois quero trabalhar um bocadinho de velocidade, quero melhorar, sei lá, a braçada de costas, mas queria trabalhar a velocidade em crawl porque já está bastante aprendido. Então eu tenho duas tarefas principais, certo? E nessas duas tarefas, olhando para aqui, o que é que eu meto primeiro? As costas, que é a primeira vez que estou a aperfeiçoar, e a velocidade a seguir de crawl. Agora imaginemos que eu vou trabalhar, eu quero neste treino trabalhar velocidade, eu vou ter batimento de pernas, por exemplo, e portanto vou ter ali uma ação repetida muito rápida, e quero trabalhar resistência, porque eu preciso trabalhar resistência a longo prazo para um treino qualquer ou para melhorar a técnica de crawl, o que é que seja. Então eu sei que primeiro tenho que fazer velocidade e depois de descansar faço a minha resistência no final. Ok? Portanto, isto é para ajudar a pensar a ordem de execução. E depois no final temos a redução do trabalho executado e o retorno à calma, que neste caso, desculpem, que neste caso tem a ver com tarefas de recriação, ou um nado lento, ou até às vezes usa-se um bocadinho de alongamentos fora de água. Pronto, é uma questão de voltar à situação de baseline, ok? Aqui, isto não interessa para aqui, mas é só para vocês entenderem que quando nós fazemos um estímulo com diferentes intensidades, ele tem diferentes horas de supercompensação. Mas isto nós já falamos antes, é só para vocês perceberem que se eu tiver uma aula de velocidade pura, eu só posso voltar a ter uma aula de velocidade pura entre 48 a 72 horas depois. Ok? Mas isso nós já tínhamos entendido antes e vocês não têm este problema porque têm 2 semanas de... Mas deixem-me alertar para o seguinte: se eu fizer um trabalho de força, de treino fora de água, fora do treino de água, portanto, imaginemos que eu à quarta-feira tenho o meu treino usual da água semana a semana. E quero agora aplicar, para ouvir o Henrique a falar, e quero aplicar mais um treino fora da água. Quero correr, por exemplo.
Isto tem que ser feito com a distância suficiente que não me prejudique o treino dentro de água. Isto é a única coisa que quero dizer. Tenho que pensar nisso. Se eu fizer mais um treino, o que eu vos aconselho é que no mínimo temos de ter 48 horas a 72 horas de diferença entre os dois treinos. São 2 dias a 3 dias de diferença, ok? Para construir a sessão de treino, eu desafio, se não tem isto, provavelmente já tem, uma sessão de treino, uma aula também é assim, ter coisas deste género para vocês irem escrevendo e apontando para saberem o que é que foi feito e saberem o que é que vão fazer a seguir. Que é, qual é isto tem coisas básicas, eu retirei isto, julgo que foi do livro da Federação. Portanto, isto tem o treinador, tem a equipe, tem a equipa, tem a unidade de treino, a hora, a duração, e portanto, a partir daqui temos o que é que temos? Que recursos é que nós vamos ter? Qual é o objetivo desta unidade temática e desta sessão de treino? E que tipo de recursos é que nós vamos ter? E aqui em baixo temos o exercício. A que horas vou fazer, quanto tempo é que dura, qual é o exercício, quais são os conteúdos, a organização do próprio exercício, enfim, o que vocês quiserem colocar aqui. Mas aqui é que vocês têm que pôr as tarefas e têm que pensar. Se vocês escreverem, conseguem pensar na tarefa. Se não escreverem, nem têm registro, não sabem o que é que fizeram. Exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui. Eu já organizei aqui os conteúdos segundo aquela ordem de solicitação que tinha antes, ok? Vamos imaginar que numa primeira aula, uma aula 1, eu tenho o aquecimento e quero fazer exercícios técnicos. O que eu chamei aqui técnica perfeita é exercícios técnicos a uma velocidade mais elevada para a assimilação. Depois, velocidade. Capacidade e potência anaeróbia tem a ver com velocidades puras, com trabalho de intensidade elevada, mas mais tempo do que velocidade. Aeróbio já é resistência de intensidade elevada, resistência de intensidade baixa e retorno à calma, ok? Então eu vou encaixar aqui os meus conteúdos. Portanto, eu para diferentes aulas de 40 minutos, eu pus aqui 6 aulas de 40 minutos, eu coloquei aqui o tempo dedicado a cada uma destas coisas. O aquecimento, repara, nunca passou de 5 minutos. Eu nunca dou aquecimentos mais que 5 minutos, ok? O objetivo do aquecimento é preparar para a tarefa e não estragar as tarefas que vêm a seguir, dar cabo das tarefas que vêm a seguir, ok? E depois, imaginemos, olha, eu nesta aula tenho técnica, então pus aqui 10 minutos de treino de técnica, exercícios para uma determinada melhoria técnica ou inclusão de uma nova técnica de nado. Depois a seguir, o que é que eu faço? 5 minutos de reforço de algo que já estava aprendido em termos técnicos, mas eu quero reforçar a velocidades maiores. Logo a seguir, 5 minutos. Velocidade, nunca mais do que 5 minutos, velocidade pura, porque eu não tenho tempo para isso. E depois faço uma recuperação com resistência de baixa intensidade e o retorno à calma de 5 minutos no máximo. E temos aqui um desenho de uma aula para 40 minutos. Agora é só pegar neste tempo e transformá-lo em tarefas. Porquê? Porque eu agora tenho que olhar para as minhas condições, para aquilo que eu tenho à minha frente, nomeadamente se eu tenho o mar, se eu tenho o rio, se eu tenho a piscina, se consigo treinar, quanto tempo aqui é, e olhar para o tempo e dizer assim: olha, o que é que eu consigo fazer em 5 minutos? Olha, em 5 minutos eu consigo nadar, sei lá, 200 metros. Então, se eu consigo nadar 200 metros, eu agora vou pensar, mas vou nadá-los seguidos? Não, se calhar, como eu vou a seguir trabalhar a técnica de bruços, porque era este aquecimento inicial, convinha fazer estes 200 ou 300 metros, convinha fazer um bocadinho os 100 metros iniciais de crawl, que ele sabe nadar melhor, e depois a seguir fazer um bocadinho de pernas e de braços a bruços, mais 50 ou 100 metros de pernas, mais 50 ou 100 metros de braços, e depois a seguir um nado completo e depois vamos para a técnica. Ou seja, pegar no tempo e pensar em como é que eu posso dividir e começar a escrever. Tiago, este é o desafio que eu vos faço, que é pegar nesta tabela e dizer assim, o que é que eu consigo, de que forma é que eu consigo transformar isto, mesmo que não seja isto que eu queira fazer nas minhas aulas, e o que eu vos desafiava a fazer era pegar neste quadrado, nesta tabela, e dizer assim, vou fazer as 6 aulas que o Henrique propõe, e vou olhar para as tarefas e ver se eu consigo desenhar tarefas para este tempo. Porque só assim é que vocês conseguem aprender a aplicar no vosso contexto e, a partir daqui, pegar nas vossas coisas e fazer os próprios, não, mas as próprias durações. Olhar para aqui e dizer assim, ui, isto é impensável, eu não consigo fazer isto. Portanto, eu vou ajustar o tempo para a minha realidade. Mas eu vou-vos passar estas aulas, este desenho, para vocês depois construírem a vossa aula e experimentarem. E no fundo, acho que vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Tiago estava a pedir. Não vai, não é tão específico, mas
já orienta um bocadinho para vocês serem desafiados a escrever uma aula, porque é mais fácil para vocês agora olharem para os tempos e para a forma como eu mudei isto e saber se é possível eu fazer isto ou não. Na segunda aula eu disse, olha, aqui não vou trabalhar técnica, porque já trabalhei antes. Portanto, vou só consolidar o que trabalhei antes e trabalhar velocidade também. Reparem que sempre que eu faço velocidade e técnicas perfeitas, que é aquilo, é a técnica com uma velocidade elevada, eu depois só faço aeróbios baixos. Ou aqui tenho um elevado, mas só nado, que é a consolidação. Porque o estímulo está aqui, eu já desgastei demais, já não consigo fazer outras intensidades. Portanto, eu tenho que trabalhar aqui e depois recuperar. E sempre mais tempo de aeróbios do que de velocidades e de técnica. Sempre. Ok? Olha, até tenho aqui um exemplo. Aquecimento de 5 minutos, aquecimento em crawl e costas, mais posição hidrodinâmica fundamental. Vocês sabem o que é? Aquela posição com os braços acima, esticadinhos à superfície da água. Ok. Depois, técnica, 5 minutos de exercícios técnicos de bruços, mais exercícios de sensibilidade das mãos na técnica de bruços. E depois, técnica perfeita, 6 vezes 25 metros bruços. Neste caso, este nadador já sabe nadar bruços, com o menor número de braçadas e de uma velocidade crescente. Ou seja, ele já sabe nadar bruços. O que é que eu tentei fazer? Juntar aqui, por isso é que é técnica perfeita, juntar aqui um exercício técnico com uma velocidade cada vez maior, que é para ele integrar os movimentos corretos de bruços e aumentar a eficiência. E depois, descansei, portanto, isto não foi demasiado fatigado, e vou fazer uma tarefa de velocidade, 6 vezes 15 metros ao máximo, uma a mariposa, uma a costas, uma a bruços, mais 10 lento a crawl, com um intervalo de 45 segundos a 1 minuto. E depois, no final, ainda fiz aqui umas tarefas de aeróbio e de baixo. Atenção que isto é para alguém que já nada alguma coisa, portanto, e tem aqui um aeróbio baixo. E tem aqui algumas tarefas que podemos construir. Este é um treino duro. Normalmente, o que se faz, e digo-vos já, só se escolhe eh, 2 a 3 tarefas principais. E neste caso seria uma, duas, três, e aqui já não tinha este aeróbio elevado. Portanto, 2 a 3 tarefas principais para a minha aula final, ok? Depois eu ainda acrescentei aqui, uma vez tive que fazer um desafio que é, se vocês não têm muito tempo e não podem trabalhar as diferentes velocidades, ao menos distinguem o que é aeróbio do que é anaeróbio. E tem aqui para vocês lerem, estudarem e pensarem aquilo que poderá ser o treino, uma série de treino anaeróbio e uma série de treino aeróbio. Com isto vocês têm quantas séries é que eu posso fazer deste exercício? Qual é o intervalo entre séries? Qual é o número de repetições? Portanto, eu com isto consigo construir e dizer assim: olha, vamos fazer 2 vezes 4 repetições em que cada repetição dura 30 segundos de esforço. E desculpa, dura menos de 2 minutos de esforço. Portanto, 1 minuto de esforço. Portanto, 2 vezes 4, 1 minuto de esforço máximo. Com um intervalo de 2 minutos, porque encaixa aqui no meio. E reparem que eu coloquei aqui uma série de 2 vezes 4 vezes de 25 metros, com 1 minuto de intervalo, com um intervalo a nadar 200 metros calmo, que são 4 minutos a descansar. Atenção que isto é para alguém que já nada também um bocadinho, portanto é preciso ter aqui, por isso é que eu coloquei os tempos. E vocês com estes tempos para o anaeróbio ou com estes tempos para o aeróbio, vocês conseguem perceber, um apóstrofo é minuto, 2 apóstrofos são segundos, ok? Portanto, vocês conseguem olhar para aqui e construir uma série mais aeróbia ou construir uma série mais anaeróbia. E depois tem aqui a intensidade para cada uma delas. E eu vou-vos dar isto tudo e vocês conseguem desenhar isso. E eu tenho um exemplo ainda em cima daquilo que poderia ser uma série anaeróbia, uma série aeróbia. Ok? Portanto, não sei se era muito. Já não estou a ver a Rita. Estás por aí, Rita? Estás. Ok. E eu não tinha previsto dar mais, não tinha mais assunto, porque até já passou da hora, portanto já vos estendi, desculpem lá. Mas eu acho que estas indicações finais era no fundo aquilo que o Tiago estava à procura. Agora eu viro o desafio para vocês, que é pegarem nisto, construírem a aula com base nestes dados e depois, se calhar, eventualmente, se quiserem, podemos marcar mais para a frente e eu vejo as aulas que fizeram, ou vocês dão um feedback à Rita e a Rita passa o feedback e diz se conseguiram, se não conseguiram.
eventualmente vejam o que é melhor. Mas seria uma coisa deste tipo. Acho que era mais ou menos isto, não era, Rita? Acho que deu para eles perceberem a complexidade do treino da natação. Pronto. Pronto, a realidade deles parece-me, depois também se o Angélico quiser, parece-me que está um bocadinho ainda mais atrás disto, ok? Está ainda, e como eu venho referindo ao Angélico, está ainda na fase eh, de montarem pequenas escolas de natação e começarem pela base, não é? Do ensinar a nadar, da adaptação ao meio aquático, e acho que conseguiram ter uma ideia de que há uma complexidade crescente no ensino da natação e no treino da natação, que exige começar um passo de cada vez. Portanto, acho que foi bastante útil para enquadrarem aquilo que é uma fase para onde eles podem caminhar, percebes, Henrique? Agora eles também podem falar por eles o que é que levam daqui assim de ganho, da sessão de hoje, que eu tenho para te agradecer, esta situação, porque não é fácil adaptar, não é? Sem saber. É um exercício um desafio muito grande. Te agradeço imenso. Mas não sei se o Tiago ou o Angélico querem dizer alguma coisa do que é que vão levar daqui de hoje. Ok. Ok, o Rita, professor, o nosso muito, muito obrigado. Esta aula de hoje vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas, porque há um erro que nós temos estado a cometer. Muitos professores, durante as aulas, perdem muito tempo com o aquecimento e com a parte física. Portanto, eu tenho estado insistindo de diminuir, portanto, a preparação física e o aquecimento, mas nem sempre isso tem sido resultado. Mas, portanto, com esta aula de hoje, portanto, temos mais capacidade de dizer, portanto, de fazer os treinadores verem que, de facto, portanto, é preciso nós encurtarmos o tempo de aquecimento e, portanto, dedicar maior tempo de aula com a parte técnica. Portanto, a aula foi muito produtiva. Ok. É mesmo isso, Marcelo. Concordo. Tiago, queres acrescentar alguma coisa do que é que levas daqui hoje, desta aula? Eu acho que cada um leva qualquer coisa para aplicar. Bom, os últimos diapositivos que o professor apresentou, falando sobre exemplos de planos de treino, pronto, eu vou pegar já aquelas 6 aulas, e trabalhar nelas, montar um plano de acordo com as instruções que já estão ali. A minha dúvida também era, claro que nós precisamos de trabalhar as nossas habilidades e as nossas capacidades. Vimos aqui 4, né, que é força, velocidade, resistência e flexibilidade. E eu já estava pensando como trabalhar essas 4 capacidades num só dia, mas vimos que pode ser de forma faseada. Quando trabalhamos dois, não trabalhamos outros dois, por causa da intensidade. É isso Portanto, tudo. por aplicar e com certeza que vai funcionar. Agora, a aula vai ter mais eficácia nos alunos e também para Reparem, nós. só deixar aqui uma nota, Rita, que é, eu ao mesmo tempo eu estou a dar o curso de grau 2 aos treinadores cá em Portugal neste momento e acabei o 3. E um dos desafios, uma das coisas que eu digo sempre, aliás, já fizeste um curso comigo, e eu costumo dizer sempre que vocês têm que construir a vossa concepção daquilo que é a aula e o treino. Ou seja, vocês vão me ouvir a falar e eu não consigo explicar tudo, nem vocês conseguem fixar tudo que foi dito. Portanto, isto tem que ser necessariamente revisto e tem que ser estudado com outras coisas e tem que ser experimentado e validado por vocês. Ou seja, nós só conseguimos dar as bases. Porque isto de treino e da questão da adaptação é conhecida, mas não é uma ciência exata. Ou seja, eu não digo que é assim e tenho este resultado. Isto varia consoante muitas coisas. E vocês têm que ir estudando, ir aperfeiçoando, ir verificando o que é o vosso. O que é que vocês ouviram do Henrique, da Rita, dos outros que participam,
que é que vocês ouviram, que conseguem ajustar e aplicar aquilo ao vosso pensamento e dizer assim, na minha cabeça faz sentido isto com base naquilo que eu já li e com base naquilo que eu já pude experimentar. Portanto, isto é um processo que demora anos. Não é um processo que vocês conseguem em 2 horas ficar com o segredo. Portanto, conseguem. Isto demora. Portanto, vão construindo. Aquilo que eu para mim, se calhar, há aqui algumas coisas que eu olho e digo assim: eu consigo, no instante, construir aqui uma série de treino e uma aula a partir daqui, e vocês, alguns de vocês, se calhar, olhando e dizer assim: pá, não consigo construir. Pois não conseguem enquanto não colocarem a mão na massa e dizer assim: deixa-me lá experimentar e desenhar aqui e ver o que é que eu consigo fazer com aquilo, com as dicas que me foram dadas. E só aí é que vocês vão ter as dúvidas e só aí é que vocês vão tentar aplicar e depois ter ainda mais dúvidas. E para isso têm que voltar a estudar e por aí fora. Eu tenho muitas dúvidas hoje em dia. Continuo a ter. E cada vez mais. Alguém mais quer acrescentar Mas, de alguma qualquer coisa? forma, a base foi transmitida hoje. Era essa mesma base que estávamos a precisar. Boa. Obrigado. Henrique, brigadíssimo, mais uma vez. Nada. As melhoras para o teu pequeno. Vou lá, vou ver como é que ele está agora. Sim. E para vocês, vamos continuando por aqui. Eu sei que está aí o Zau, o Amorim também está aí. O Amorim é do Exército, acho eu. Pronto, vamos continuar. E em fevereiro nós vamos aí, vamos poder aplicar, explicar-vos um bocadinho mais aí, se calhar deve vir a Susana. E com mais. Obrigado, Zau, sim. Eu sei que vocês estão a ouvir aí atrás, mas sei que estão a ouvir. E pronto, e vamos caminhando. Isto é um processo, isto é um curso elementar. Daqui é para ir para a frente. Está bem? Obrigado a todos e obrigado Até por esta já, oportunidade. Mais uma obrigado. vez, parabéns. Muito obrigado. Obrigado pelo teu apoio. Obrigado.